Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando o terceiro episódio do podcast O Despertar. E a conversa hoje é com o dirigente espiritual do Templo São Jorge, Luciano Cosman. Vamos trocar uma ideia e conversar sobre Umbanda. Umbanda na sua essência. Com vocês, a palavra de Luciano Cosman. Beleza. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, para falar um pouco e desmistificar um pouco da Umbanda, né? Da Umbanda como o Templo São Jorge entende. Como a Umbanda tem diferenças, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, como a Umbanda faz parte hoje da minha vida, como mudou a minha vida em questão de espiritualidade. Show de bola, perfeito. Pra gente começar a nossa conversa, eu gostaria de saber como é que foi esse teu despertar para a espiritualidade, esse teu despertar para a Umbanda, se lá na sua infância, na sua adolescência, já se mostrou presente os seus guias, os seus mestres, já foi direto para a Umbanda, ou se você teve um outro caminhar, como praticamente 90% da população foi católico, passou por esse trajeto até chegar na Umbanda, ou foi sempre Umbanda. Como é que foi essa vida inicial do Luciano? Sim, eu passei por algumas dificuldades na minha infância, por não entender o que acontecia comigo, ser um pouco diferente do que a maioria das pessoas, né? A minha infância inteira eu tive atividades paranormais que aconteciam na casa dos meus pais e eu não sabia expressar o que era realidade e o que era espiritual. Eu não tinha esse entendimento, essa compreensão. Então eu sentia coisas, eu escutava coisas, e isso mexia muito comigo. Eu passei minha infância com uma dificuldade tremenda, né? Eu venho de berço católico, como a maioria das pessoas, né? E eu não conseguia entender isso. Então a minha mãe me levava a lugares, a benzedeiras, né? E aonde me marcou a minha infância, eu tive duas pessoas que eu acho que foram mais significantes, assim. Uma me disse que eu tinha problemas mentais, que eu era louco. Só tem que tomar remédio e não tem o que fazer, né? Ele precisa de um auxílio médico, né? Começou cada vez isso ficar muito forte, muito intenso, né? E teve outra senhora, que é a Dona Hilda. Eu me lembro até hoje. Eu devia ter uns 7 anos de idade, me levaram até essa senhora, tinha uma peça onde tinha uns santos e ela benzia. E ela, sem eu mencionar isso, sem a minha mãe mencionar isso, na verdade quem me levou nesse lugar foi a minha tia, na verdade, né? Minha mãe me levou numa dessas, que foi que me constatou que eu era louco. E outra que acabou falando coisas sobre mim. Ela disse, olha, esse menino não tem nada de louco. Esse menino, o que ele tem é sensibilidade. Ele é filho de São Jorge, ele vai desenvolver e vai ajudar um monte de pessoas. Isso com qual idade? Uns 7 anos. Nossa, 7 anos de idade. Muito novo. Eu nem tinha ideia do que ela falava. Sim, tá louco, uma criança. E ela me disse, o que ele tem é sensibilidade e ele acaba pegando coisas da casa, né? Aí, o que acontecia? Depois, com o passar do tempo, que eu fui entendendo esse método. O que aconteceu? Quando eu cheguei até os meus 11 anos, acabou falecendo o meu tio. Aqui eu morava junto com a minha tia, fui morar porque ele faleceu, né? Quando eu fiz essa troca de ambiente, eu saí da casa dos meus pais e fui para casa da minha tia, morar com ela, me desligou uma chave. Acabou com isso. Eu não tive mais o que eu sentia, eu perdi as sensações, eu não tive mais esse problema com espiritual, parou de acontecer essas coisas e eu fiquei segui minha vida normal. Sim. Né? E como tinha que fazer crisma, eucaristia, aquela coisa toda, né? Fui inscrito para fazer e eu fui fazer e esse foi um ponto crucial da Igreja Católica e que me fez eu desanimar dela. Que eu disse pra catequista, mas o que eu vou me confessar? Tinha que se confessar, né? Sim. Tinha que chegar numa hora e dizer o que tu fez de errado e tal. E na minha infância não tinha essas coisas que nem hoje, né? Era mais brincar, tu ficava o dia inteiro brincando, né? Sim. Ficava brincando na rua, jogando bola, entrava pra almoçar e pra tomar banho e dormir de noite. O resto tu tava na rua.
Então não tinha. E eu disse pra ela, olha, eu não sei o que eu fiz de errado. Eu não fiz nada de mal pra ninguém, eu respeito meu pai, eu respeito a minha mãe. Eu não sei o que eu fiz de errado. Não, mas tu tem um pecado. Tu tem que falar, todo mundo é pecador. Eu vou mentir? Vou lá, vou mentir. Ter que inventar um pecado. Claro, né? Eu vou ter que chegar e dizer assim, cara, o que eu, né? Cheguei na hora pro padre, pensei, um pensamento meu era o seguinte, o padre, como uma pessoa ligada a Deus, era o que, né, desenho pra nós, teria essa ligação, logo vai ver que é uma criança mentindo, né? Sim. Tipo, não, tu não precisa fazer isso. Eu esperava isso do padre. Não, mas ele fez o contrário. Ele acreditou do que eu tinha falado pra ele e disse, tu tem que rezar 9 Ave Maria, 10 Pai Nosso lá e pedir perdão por que tu fez. Eu achei aquilo horrível. Sabe, assim, me deu uma decepção tão grande que... Não te fez bem. Não me fez bem e eu acabei não indo mais. Não frequentei mais. Mas eu tinha sempre essas coisas espíritas, me chamava atenção, eu gostava do São Jorge, eu tinha essas sensações, sabe? Mas isso me desanimou. Aí eu olhava as outras religiões, como ser humano, foi passando o tempo, a gente vai tendo noção do mundo, então a gente vai enxergando um pouco. Então eu não acredito que tu possa matar uma pessoa, pagar 10% e tá tudo bem. Como os evangélicos, que aceita o perdão, que tu pode fazer de tudo. Eu acredito em consequência. Então eu não entendi essa igreja católica. Tinha a questão espírita lá, que falar com morto, enfim, também não tinha... não se sentiu conexo com isso, com essa ideia. E daí eu tinha meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, que ele já fazia parte da religião, parte da Umbanda, e eu via as coisas que ele fazia. Ele fazia as oferendas, né, os trabalhos e tal. Tinha o espaço dele lá. E eu achava que ele era louco. Eu disse, o cara vai dar bebida pra santo, vai dar cigarro, vai dar fruta. Às vezes viam algumas coisas servidas. Eu disse, tá fora, né? Não tá bem, não faz parte da minha espiritualidade também. Então eu fiquei... Não que eu fosse um ateu, mas eu fiquei uma parte sem religião mesmo. Perdido. No caso... não frequentando nada. Foi passando os anos, chegou pra mim ir pro quartel. Quando eu tinha 17 anos. E a minha tia adoeceu. Ela perdeu o tio, ela desanimou da vida. Ela foi adoecendo. E cada vez pior. E eu tinha a responsabilidade de cuidar dela, né? Tá morando. Eu não queria ir pro quartel pra não deixar ela sozinha e tal. E isso foi me chateando e foi chegando próximo do dia onde eu trabalhava lá. A pessoa me disse, mas tu tá meio triste, o que aconteceu? Eu disse, olha, não queria ir pro quartel, queria, né? Por causa da tia, tá doente e tal. Ele disse, tu não quer ir num lugar lá, tu faz um negócio. Tu faz uma troca lá com uma entidade. Mas como é que é isso aí? Eu perguntei, né? Aí eu quis saber. Mas daí mata um bicho, como é que é o lugar? Como é que essas pessoas... Busquei informação e essa pessoa me explicou bem certinho o que ela entendia de espiritualidade desse lugar. E era uma festa cigana. Olha que legal. Os ciganos do Oriente. E eu não entendia muito, né? Aí me falaram, eu disse, mas precisa o quê? Só ir. E daí tu faz um negócio com a entidade, e depois que você ganhar aquilo, você paga o que a entidade te pedir. Eu achei interessante, e acho que quando você tá precisando, como a maioria das pessoas, a pessoa vai conhecer, vai ir. Sim. Né? Tu não tem nada a perder. Sim. Né? Se a tua religião não tá te respondendo, tu vai ir, tu precisa, vai buscar alguma coisa. Vai buscar alguma coisa. Então, eu fui. Aí eu sou meio metido também. Fui lá, me vesti tudo de branco. Pensa. E fui no templo, fui nesse local, nesse centro, né? E me vesti de branco, eles estavam todos coloridos, né? De roupas coloridas e são alegres e eu envergonhado. O espaço não era tão grande assim e eu fiquei envergonhado. Então me indicaram para mim conversar com uma das entidades e as entidades me pediu uma correntinha. Ela disse assim, viu? Se você não for, você me paga uma corrente. Tá bom, te pago, pagar qualquer coisa. Claro, eu só não queria ir, né? Desespero. E fiquei lá observando a sessão. Observando como é que as pessoas consultavam, conversavam. Foi a primeira impressão da Umbanda. E eu vi um cigano lendo a mão do meu irmão. Ele pegou na mão dele, tava falando algumas coisas, assim. Eu tava longe, assim. Espaço bem longe, assim. No outro canto do templo lá. E eu pensei, poxa, como eu queria que ele lesse a minha mão. Né? Disse, né? Só que eu tinha vergonha de falar. Claro. Quando eu terminei de pensar, a entidade veio até mim e me deu a mão assim. E disse assim, me dá aqui que eu leio então.
Bah, sabe? Aquele dia foi um despertar pra mim. Que legal. Ali foi o meu toque da espiritualidade. E ele pegou minha mão e começou a falar da minha vida. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, vai acontecer tal coisa, vai acontecer. 4 anos se passaram e deu tudo certo que ele me falou ali. E a partir daquele momento eu pensei, pô, se um espírito que eu não falei, né? Que se eu tivesse falado alto, podia ser o médium ter uma orelha grande, né? E ter escutado. Mas não foi isso que aconteceu. Você pensou... Ele pegou o meu pensamento, ele veio aqui e me falou coisas que só eu sabia, falou da minha vida, coisas particulares. E realmente aconteceram aquilo e aquilo me despertou. Eu pensei, poxa, se tem um espírito que está ali, eu não precisei abrir minha boca para falar, e ele já sabe coisas de mim, ele tem uma essência com Deus, ele está ligado a Deus. E eu me encantei. A partir daquele momento, eu quis fazer parte de um grupo, com uns 17 anos lá. Aí eu quis conhecer um pouco da Umbanda, como é que funcionava, como é que era, né, a pessoa que era dirigente, que era a mãe do local lá, trabalhava com nação e com Umbanda. Uhum. Mas eu fazia parte, entrei na parte da Umbanda. Da Umbanda. E daí ela me explicou tudo, como é que era. Era um terreiro pequeno, onde eles aceitavam mais casais. E eu era jovem, né? Bem jovem, solteiro. E ela fez uma reza pra mim lá antes de entrar, né? Pra mim respeitar, pra mim não se envolver. Claro. Né? E eu disse, não, meu intuito é realmente estar bem. Então, a partir daquele momento eu fui em busca de conhecimento. Eu fiz apometria, eu fiz regressão. Eu comecei a entrar em grupo de apometria, regressão, tratar pessoas na Umbanda. E eu tive uma incorporação muito rápida dentro da casa, de tão avançado que estava meu estado de mediunidade. Estava bem avançado. Então, assim, ó, fugiu as normas, digamos assim, mas a nossa mãe de santo lá, ela acabou deixando chegar uma entidade em mim, porque ela disse que estava tão presente, tão forte, tão bonito, que ela não pôde conter isso, né? Que eu teria que ser batizado, ter todos, né? E ela disse não, deixa chegar a entidade, e ela me falou, ó, simplesmente veio e eu comecei a trabalhar. E nesse período aí, foi intensos 10 anos de eu trabalhando incorporado. 10 anos. Incorporado, dando consulta para as pessoas. Eu fiz parte incorporado isso. Depois de um período lá que eu fui fazer outro tipo de trabalho dentro de um templo para cuidar das pessoas, conversar, tratar as pessoas assim, frente a frente, conversar. Mas... Na verdade, ela só aflorou, né? Sempre esteve presente. E naquele momento me despertou, aflorou. Me despertou. E eu comecei a entender sobre a Umbanda. E quanto mais eu estudava da Umbanda, quanto mais eu vivenciava aquilo, mais eu me apaixonava por ela. Então, assim, ó, pra mim, eu tinha certeza absoluta que eu nasci pra isso. Ah, que maravilhoso. Sabe, a Umbanda vai me completando em todos os sentidos. Eu não preciso procurar nada fora da minha religião. Sim. Eu tenho tudo dentro dela. Às vezes, as pessoas colocam, você é só de Umbanda, como se tu precisasse de algo a mais. E a Umbanda, pelo contrário, ela te dá suporte para tudo que tu precisar. Depois que tu trabalha a tua fé, você se desenvolve dentro da espiritualidade, dentro da Umbanda, tu tem uma fé na tua espiritualidade, nos teus guias, nos teus mestres, que tu sabe que eles vão estar junto de você. Tá não completo. Precisa de nada, não precisa ninguém comprovar. Eu, dentro disso, dentro do templo hoje, que do Templo São Jorge, a gente tem alguns métodos diferentes do começo lá que a gente tava lá. A gente foi aperfeiçoando. A Umbanda vai se adequando com o passar do tempo. Se tu for ver a história dela, é uma religião jovem, né? É uma religião brasileira. Sim. Né? Então, a gente tem que ir se adequando conforme as coisas vão passando o tempo. E tá tudo bem, né? Eu fiquei como médium dentro desse templo aí, mais 12, 13 anos, assim. E não era o meu objetivo ser um dirigente. Nunca foi. As pessoas próximas de mim sabem do que eu falo. Nunca foi. Nunca tive... tu quis ser dirigente. Não. Teve um amigo, numa viagem que a gente foi até Porto Alegre ali, e me mostraram, uns amigos lá, me mostraram uma igreja de pedra que remetia um São Jorge, remetia um castelo. E essa pessoa me perguntou assim, Luciano, se fosse um templo de São Jorge,
você não tocaria? Ah, eu olhei aquilo, achei tão bonito. Eu disse, por São Jorge eu tocaria. Eu seria dirigente. Seria um desafio que eu encararia, sabe? E a partir dali eu comecei a olhar esse sentido. Será que várias pessoas me falavam, acho que tu vai ser um bom dirigente, tu cuida das pessoas, tu dá atenção, tu ajuda as pessoas, acho que tu vai ser um bom dirigente. Teve pessoas importantes junto, né? Sim. Teve a minha esposa, teve o meu irmão, teve a minha cunhada, teve pessoas próximas. Eu tenho a minha mãe na religião, eu tenho a minha sogra, eu tenho a minha cunhada, o templo ali, e pessoas muito queridas que quando eu falei assim, olha, tem uma possibilidade de nós abrir um templo, essas pessoas automaticamente falaram, eu vou com você, eu quero estar contigo, eu quero fazer parte da espiritualidade com você. Sem eu precisar convidar, eu não convidei ninguém. Claro. A não ser as pessoas para construir o templo, né? Sim. Para fazer isso, mas fora isso, foi aí que foi o meu despertar para ser dirigente. Que caminho bonito. E só a gente fazendo uma volta na sua... não sei se você lembra ainda, quais eram os tipos de fenômenos que aconteciam contigo na sua infância ali, quando se manifestava? Sim, eu vou te contar e depois com que a gente desmanchou e o que aconteceu nesse processo aí. E daí eu fui entender um pouquinho. O que acontecia? 11 horas da noite, mais ou menos. Estralava o canto, a casa de madeira, né? Estralava o canto da casa e um espírito entrava. Ele entrava, fazia barulho na porta, ia até o banheiro, ele ia até a cozinha, ele ia nos quartos e parava no marco da porta do meu quarto. E nisso me dava uma sensação horrível. Uma sensação assim, ó. O pior não é você enxergar. O pior é a sensação que eles trazem, né? O campo vibratório deles que eles se expandem, né? E ele sabia que eu escutava ele. Tu me entende? Então ele vinha ali e... Cara, era terrível. Terrível. E eu contava pros pais. Ó, tá acontecendo isso. Daí tipo assim, ó. Durante o dia também, não era só às 11 horas. Durante o dia a gente ficava jogando videogame. Eu tenho um amigo que é meu amigo desde a infância, tá junto comigo até hoje aí. E ele ficava comigo, nós jogava videogame e tal, aquela coisa de piar, né? E abria a porta, puxava a descarga do banheiro, tu ia lá, a descarga tava... não tinha ninguém. Sim. Abria a porta. Então foi passando o tempo e eu tive que conviver com aquilo na minha infância. Tu entende? Eu tive que passar por aquelas situações ali porque... né? Ninguém me explicava o que era. E daqui um pouco eu já não estava mais sabendo se aquilo que eu estava vendo era coisa da minha cabeça ou se era. Mas aí, quando mais pessoas conseguiram escutar, ver, vulto, bater em porta, arrastar corrente do lado da casa, tudo de fenômenos assim, físicos. Não era eu acho, acontecia. Sim, sim. Tinha o barulho, tinha passos, tinha, sabe, a porta de madeira fazia barulho. Então era coisas que... Era minha rotina, era essa. Até eu conseguir dissipar isso. Depois eu comecei a... meu pai ficou doente e uma das coisas da Umbanda aconteceu assim, ó. Eu estava fazendo um tratamento lá e uma entidade me disse, ó, teu pai tá doente. E se ele não parar de beber, meu pai é alcoólatra, né? Então aí se explica um monte de coisa de estarem espíritos e tal junto, né? Na época. E daí eu disse, olha, meu pai não vai em lugar nenhum. Essa entidade disse, ó, você vai lá, você vai falar isso e isso, que teu pai tá assim, 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 e você só fala pra ele. Eu disse, meu pai, me desculpa, mas ele não vai em lugar nenhum. E ele disse, meu filho, tu só faz isso. Só faz isso, só diz isso que eu tô te dizendo exatamente como eu te disse. A entidade me falou que ele tava no fígado, que ele tava se sentindo mal, e falou mais algumas coisas que eu não me recordo exatamente assim. E eu relutei 2, 3 dias pra fazer. Numa manhã bem cedo, eu fui lá conversar com meu pai e disse pra ele, ó, lá no lugar que eu vou, me falou que você tá doente, que se você não se cuidar, você vai desencarnar logo. Me disse que tu tá se sentindo assim, assim, assim. Ele não me respondeu nada. E eu saí e fui trabalhar. Passou 2, 3 dias, ele me procurou e disse, ó, eu quero ajuda. Eu quero... Sim. Aí pra mim foi uma surpresa isso. Tá, imagina. Né? Imagina pra, né? Não achava que ele pudesse aceitar. Aí nós levamos até o templo lá
E foi feito um trabalho para desmanchar o que ele tinha e tratar a saúde dele lá. O que acontece? Meu pai, na época, ele acabou namorando e noivando com 3 pessoas ao mesmo tempo. Aí o que acontece? E casou com a minha mãe. E 2 pessoas ficaram não muito felizes, vamos dizer assim. E acabaram fazendo algumas coisas para ele, para que ele não ficasse bem. Uma das coisas era intensificar, potencializar, como a gente sabe que a magia faz isso, né? Sim. Então, como ele já tem uma predisposição. para bebida, então isso potencializou o fato da bebida, né? Era bem difícil para nós, porque quem tem pessoas que têm alcoolismo na vida sabe como não é fácil de lidar, né? E acontecendo tudo isso, ainda mais essa questão dele estar bêbado também, né? Ter essa dificuldade aí de tratar, né? Ele sempre trabalhou, sempre trouxe as coisas para nós, sempre nos ajudou, nunca deixou faltar nada, mas tinha esse... Quando a pessoa bebe, ela se transforma em outra pessoa, né? Não é a mesma pessoa que tá ali, né? E isso era bem difícil para nós. Daí essa entidade disse o que tinha que fazer. Cara, quando foi desmanchado esse trabalho aí de noite, era uma bateção de coisa, era barulho, era coisas... A minha mãe também disse que tinha visto já espíritos, né? Mas você chegou a ver alguma... Vi. Chegou a ver? Vi. Eu nunca tinha entrado até o marco da minha porta. Nunca tinha passado esse limite. Nunca. Quando chegou próximo, que a gente desmanchou o trabalho, começou a desmanchar e mexer nisso... Teve uma noite que foi bem mais intenso e eu dormia da luz acesa, né? Não tinha como. Sim. Assim, não adianta. Eu não me envergonho disso. Não tinha como. Era desumano isso, sabe? Era horrível. E nesse dia, esse espírito passou pelo marco da porta. Ele era alto, como uma pessoa. Como se fosse uma sombra, só que saía raios dele. Ele era eletricidade, né? Sim. Entende mais um pouco. Ele era uma vibração contrária, mas ele era... não tinha nada de apavorante, não tinha nada de uma pessoa feia, né? Como a maioria... Não era uma pessoa horrenda, né? Não era tipo um obsessor, né? Sim. Não era um obsessor, que normalmente não é muito bonito, né? Eles são feinhos. Mas era pura energia. Ele deu 2 passos para dentro. Foi a última vez se encerrou. Hoje, com o passar do tempo, eu fui entender, claro, o que eu estava vendo e estava sentindo era coisas que meu pai tinha. Sim. Eu apenas por estar ali, aí eu entendo que esse processo... E ser mais sensível também, né? Claro, tinha essa sensibilidade e... por isso que quando eu me mudei para casa da minha tia, cortou, porque eu saí do lugar que tinha, claro. né? Eu cortei esse acesso aí. Sim. E daí quando desmanchou... Parou com tudo. Parou. E daí que eu fui entender. Eu tive atividade não só dentro da casa, mas atrás de casa também. Uma vez apareceu, meu pai criava animais na época, né? Tinha porco, tinha galinha, tinha uns animais lá. E nós brincava caçando passarinho, fazendo brincadeiras lá. E uma vez apareceu só a sombra assim de uma pessoa com um chapéu. E nós não conseguimos sair. Ficamos travados. Travou eu e o meu amigo lá que nós estávamos lá brincando. De repente, destravou, nós saímos correndo pra longe, sabe? Então assim, era todo aquele espaço ali. Hoje eu entendo por quê. Esse espaço onde era a casa dos meus pais e esses fundos da casa, do terreno, hoje é o templo. Hoje é o Templo São Jorge. Que legal. Então eu entendo que ali tinha uma espiritualidade e hoje eu entendo que quando você escolhe um lado para trabalhar, para fazer o bem, para ajudar as pessoas, tem sempre um lado contrário que vai tentar exercer uma pressão contrária para te atacar. Era isso que eles estavam fazendo na minha infância. Se eles conseguissem me deixar louco, eu não buscar espiritualidade, não me desenvolver, hoje não teria o templo ali. Hoje não seria o templo. Então, eu acredito a principal peça que ia estar instável. Entende? Então, hoje eu entendo que eles estavam fazendo a parte deles de tentar me destabilizar. Hoje já é diferente a conversa. Hoje tu já tem um entendimento de espiritualidade. Então, e hoje o espaço esse virou o Templo São Jorge. Que legal. E você disse ali que não tem vergonha nenhuma de dizer que dormia com a luz ligada. Igual a gente conversou
ontem ou anteontem, eu tava conversando, eu também passei por esses episódios. E a minha infância, praticamente toda a minha infância, ela foi horrível. Porque eu não dormia de noite. Então, desde que eu me lembro, eu sempre dormia com meu pai, com a minha mãe, ou com a minha tia, e luz ligada. Também não dormia sozinha em hipótese alguma. Começava a pender pro anoitecer, pra mim já era um caos. Quando eu tinha que ir pros meus tios no interior, era assim, ó, era de dia eu brincava, tu nem pensava. Mas começava o cair da noite, o crepúsculo ali, eu já começava a ter medo. E eu não dormia de noite. Eu ia começar a adormecer 6 da manhã. Justamente por causa que eu escutava tudo. Tudo que se passava ao meu redor eu escutava. E em casa eu escutava, nos meus tios eu escutava. E mais ou menos nessa linha que você disse. E bate, e corrente, e os cachorros lá no interior do meu tio acuavam muito, sabe, avançando. E aí eu levantava e perguntava pra eles, mas os cachorros estavam bravos de noite e tal. Sim, estavam bravos, mas é por causa das galinhas, sabe? Aí tentavam amenizar aquilo que você tava sentindo. Nunca é espiritualidade. Nunca é. São coisas da tua cabeça. Da minha cabeça. E aí fui em vários locais. Meus pais me levaram assim em tudo que eles poderiam me levar, sabe? Na época tinha, não sei se tu lembra do Padre Vacir, aqui da região. Mas era um padre que fazia umas coisas diferentes, assim, e tal. Eu não me recordo muito bem dele, assim, tanto é que a fisionomia não me lembro, mas eu sei que me levaram nele. E eu também não me lembro o que aconteceu, me levaram nele, me levaram em espírita, me levaram em umbanda, me levaram em tudo quanto é lugar. Mas nada resolveu, assim. Chegava, caía da noite, começava o terror. E eu lembro de um episódio de manhã que até uma tia minha que ainda é viva, que ela lembra desse episódio, até naquele dia eu não fui na aula, o pai e a mãe saíram para trabalhar, e eu levantei, e quando eu fui passar do quarto pro banheiro, passava por uma sala, a sala era mais ou menos à direita, assim, e meu quarto era à esquerda, né, e tinha uma pessoa sentada, isso 7 da manhã, tinha uma pessoa sentada no sofá, que as pernas da pessoa, ela atravessava a sala. Eu lembro que me arrepia só de falar. E aí eu me lembro que eu olhei pro lado e vi aquelas pernas gigantes, sabe? E saí correndo. Nem passei pela frente da casa, deixei a casa toda aberta ali, a parte de trás, e fui indo pra casa da minha tia. Tipo, chorando assim, sabe? Apavorado. Eu tinha uns 10, 12 anos naquela época. E foi até os 15. Até os 15 anos foi assim. Aí depois dos 15 anos parou. Aí, assim, eu comecei a dormir com música. Até a minha esposa pode confirmar, que até que eu conheci ela, dormia com... Imagina, eu tô com 33 anos. Faz 6 anos que a gente tá junto. Quando eu conheci ela, eu dormia só com música. E não era uma música, assim, baixa. Era uma música que outra pessoa não conseguiria dormir. Alto, sabe? Pra mim não escutar os barulhos. Pra poder dispersar. Pra poder dispersar, pra mim não escutar. Sim. E aí, hoje, cara, com o entendimento que a gente tem de buscar o conhecimento... escuto muito hoje ainda, mas já não me causa mais medo, claro. Já não me causa... Já não te toca da mesma maneira, não. Né? E aí... tu entende o que tá acontecendo contigo, né? O que é o processo, né? De dormir com fone de ouvido, sabe? De amanhecer com o ouvido dolorido, dormir com fone pra te não escutar o barulho. Então, esse processo, esse episódio que você passou, eu vivi 15 anos disso e é muito horrível. E até quem passa por isso, procura ajuda. Sim. Sabe? Tu sabe que com o passar do tempo, muitas pessoas procuram da mesma maneira do que eu vivenciei. Eu passei por esse episódio aí, sendo atormentado com crianças, e às vezes os pais dizem, isso é coisa da cabeça. Eu disse, olha, não é. Leva a sério, vai olhar. Às vezes pode. Tudo pode, né? Pode ser, às vezes, coisa da cabeça da criança mesmo. Ter visto um filme, algo mais. Tem que levar a sério, tem que dar uma atenção. Sim. Então, eu respeito muito esse fato aí. Da pessoa ter mesmo a sensibilidade e tá enxergando coisas que as outras pessoas não veem. Não vê. Né? E quando você é criança, você é mais sensível a isso, né? Até os 7 anos, né? Você é bem sensível. Eu vejo pela minha filha. O ano passado, meu pai ficou bem doente, né? E aí nós estávamos no hospital. E acabou o quarto do hospital que o pai estava internado era bem de frente pro necrotério.
E acabou morrendo um bebezinho, assim, recém-nascido. E a minha menininha tinha 1 ano e 8. E eles estavam levando o caixãozinho, nem levando o caixãozinho, eu acho, eles botaram o caixãozinho no necrotério. E minha pequenininha foi na janela e começou a dar tchau. Daí eu falei, tá dando tchau pra quem? Pro nenê. Eu tinha Sabe? enxergado o espírito. Tinha enxergado o nenezinho. E ela tinha 1 ano e 8 na época. E daí eu falei, então dá tchau pro nenê. Diz pra ele ter uma boa viagem, né? Ter uma boa passagem, né? Claro. Falei pra ela, né? Então, já tô tentando, sabe? Dar uma atenção pra isso nela. Sim. Pra ela entender que isso realmente o que ela tá vendo, sabe? E não tentar minimizar como faziam com a gente, né? Sim, tentar descredibilizar. Descredibilizar ela, sabe? Claro. Então eu vejo que o mundo espiritual, ele é muito tocante, né? E tem muitos mistérios, né? Bastante. E falando nisso, quando você ergueu o seu templo, teve muitas dificuldades até ele estar pronto, né? O templo surge numa conversação familiar, num almoço de domingo, né? Onde o pai e a mãe, numa conversação nossa lá, falaram por que a gente não construía ali onde que ela tinha a casa, na frente tinha a casa minha e da minha esposa. Uhum. E eu e meu irmão se olhamos, ele tinha essa questão espiritual que ele prometeu, que ele teria que botar um templo. Eu tinha, como eu te falei, que eu não tinha essa questão de ser dirigente, claro. Então eu não tinha essa pretensão de ter um templo. Mas foi através de uma conversação nossa, aí nós conversamos, nós 4, né? Eu, a minha esposa, o meu irmão e a esposa dele, e a gente teve uma conversação ali, vendo se isso era possível. E a gente tentar entender de que maneira seria aí, como é que a gente ia fazer. Teria que tirar meus pais desse lugar e botar eles em algum lugar. Né? Então a gente tinha que construir um templo e ter um espaço para que eles pudessem acomodar. Eles já são de idade, então não é qualquer lugar, né? Tem que pensar nisso também. Claro. Então a gente conversou e daí ele me disse, mas o que tu acha, mano? Eu disse, pois mas olha, cara, eu teria um sonho, cara. O templo teria que ser em forma de um castelo, teria que ser o Templo São Jorge. E ele não se importou, ele disse, vamos fazer. E daí nós conversamos todos e se empolgamos. Tinha uma amiga nossa que fez um projeto para nós, começou a botar no papel, nós começamos a olhar e aquilo começou... A espiritualidade de trabalho é fantástica, né? Ela começa a nos direcionar para que aquilo aconteça de uma forma muito rápida. Saiu de um projeto de domingo, na outra semana lá, 2 semanas, nós tínhamos projeto na mão, nós fomos ver se isso era viável, questões financeiras, né? E nós começamos a contar o que cada um tinha, nós juntamos só um pouco de dinheiro e acabamos financiando. Hoje o tempo está financiado, né? Uma boa parte, né? Mas a gente não deixou de buscar a espiritualidade. E era uma missão que nós temos lá, de ajudar pessoas, e a gente está fazendo esse trabalho aí. Então a gente montou o templo e teve dificuldades. Tudo que tu for fazer para ajudar alguém, para tu mexe com essa força contrária aí que existe. Então nós tivemos dificuldade com a empresa que a gente contratou para erguer. A gente fez de pré-moldado, né? Sim. A poder erguer, teve alguns fatos lá que caiu placa, caiu escada, caminhões que atolaram, assim, numa seca. Foi bem na pandemia mesmo, 2020, que a gente começou a mexer. E sempre os mestres diziam para nós assim, tá tudo bem, tá tudo certo. E nós estávamos apavorados, porque estava dando um monte de coisa e dá incômodo a obra, né? Quem constrói sabe o que a gente passa, né? E foi bem desgastante energeticamente através disso, até a gente conseguir. O prazo era de 45 dias do templo estar pronto, demorou 4 meses para conseguir erguer ele. A empresa abandonou, nós tivemos que contratar outra empresa para terminar a obra, né? E começar a atender as pessoas, que era o nosso objetivo aí. Nesse período, meu pai ficou doente, eu fiquei doente, meu irmão ficou doente, pegamos Covid, minha mãe ficou doente, pegou Covid, meu pai teve que fazer uma cirurgia na perna. Então nós passamos assim por uns perrengues, era eu fazendo o escritório lá, construindo junto com meu irmão, junto com os amigos. Boa parte nós fizemos com os amigos, pessoas que nos quer bem lá, claro. A mão de obra nós estava ali direto, fazendo
acabamentos dentro do templo, a parte elétrica, tudo isso a gente né, teve pessoas que tinham conhecimento, né, que eram profissionais disso, eram amigos nossos e acabaram nos ajudando também, né. E ainda vinha aqui no hospital. Então eu me lembro muito disso, eu fazendo o escritório, onde hoje eu atendo as pessoas e tendo que ir lá no hospital posar com meu pai. Foi uma das partes mais difíceis lá. Ele não estava muito bem, né? Teve que se operar a perna lá e tal. E a família correndo e nós com aquela obra, tumulto, as coisas não dando certo, até a gente conseguir erguer. Depois que nós erguemos, que nós começamos a fazer a primeira sessão, acabou, findou. Mas até isso foi um pouco difícil. Foi difícil. Mas o bom é que fortalece também. Fortalece também. Eu tenho uma união entre todos, né? Nossa, aumenta a união, eu tenho pessoas assim que eu devo muito, sabe? Todos os médiuns que hoje estão no templo, nosso templo tem boas pessoas, eu posso dizer isso. Boas pessoas mesmo. Não falo de médiuns, digo de pessoas. Sim. Pessoas boas que estão dispostas a ajudar as outras pessoas, deixa a sua vida de lado, né, para estar ali, né? Hoje o templo, nós trabalhamos 2 vezes por semana. Quais que são os dias que você trabalha? Nós trabalhamos na terça-feira, toda terça-feira, às 19h30, com um tratamento para cura. Nós trabalhamos com doutores espirituais, que isso não está ligado a Umbanda, não está ligado a religião alguma. É um sistema universalista que nós temos no templo lá, que ajuda a tratar doenças. Trata a parte espiritual para ter um reflexo no corpo físico. Então tem cirurgias espirituais, passos energéticos, sabe? Tudo voltado ao tratamento para cura. As sessões são gratuitas, a pessoa não gasta nada, totalmente gratuita, aberta ao público, para quem quiser conhecer. Na quinta, nós temos a nossa sessão da Umbanda. Que é a gira. É a gira, é a nossa sessão da Umbanda. Também às 19h30. Cada quinta-feira a gente trabalha com uma linha de trabalho, com Ogum, boiadeiro, preto velho, marinheiro. Então, toda a quinta-feira a gente está trabalhando com uma linha de trabalho diferente. Também aberta ao público, gratuito, né? Essa parte da casa é a parte da caridade da casa, sem custo algum, a pessoa vem, toma passe, se consulta, totalmente gratuito. Né? A Umbanda é uma grande mãe, então ela não cobra qual religião você é. Sim. Não tem essa cobrança. Até nas palestras eu falo sobre espiritualidade, eu mostro um pouco da Umbanda, mas eu busco mostrar o lado bom e como a Umbanda é bonita, né? E como ela também é forte também, né? E hoje, agora em abril, dia 23 de abril, que é o dia de São Jorge, o templo está fazendo 3 anos. 3 anos. 3 anos. E eu me lembro a primeira sessão que nós fizemos de cura, foi a primeira sessão lá. Nós atendemos 15 fichas. Na terça a gente tem um atendimento por fichas, a gente entrega para a pessoa ser atendida pela ordem que ela chega. Sim. E tal. Deu 15 pessoas, né? E hoje, com o passar dos anos, né? Hoje nós estamos atendendo mais de 100 pessoas na terça. Nossa! E na quinta-feira passa de 200 pessoas. Como a Umbanda tem a breve palestra, as pessoas vêm, escutam a palestra, tomam um passe, saem e vai entrando pessoas, né? Sim. O templo tem uma capacidade, né, de acomodar mais ou menos umas 120 pessoas sentadas, né? O templo é feito todo medieval, né? Ah, que legal. Sim, todo em forma de castelo. Dentro os bancos são de madeira. O chão do templo é de pedra. Aonde ficam os médiuns ali é de madeira. Então, assim, é tudo construído da forma medieval. É um pouco diferente, bem imponente. E essa construção... E essa ideia, eu lembro que você comentou ali que você passou por um lugar, viu um castelo. Sim. E o seu irmão comentou, se fosse um templo assim, você seria dirigente. Essa ideia de construir esses detalhes, o chão, o lugar que o pessoal fica, os bancos, teve algum insight da mediunidade? Toda. Teve toda, assim... Toda seguida assim, ó. Nós seguimos os passos de 2 guardiões
mais era o que a gente se direcionava mais, né? Uhum. Não desmerecendo outros, mas eram os nossos mestres espirituais, né? Eles foram fundamentais para nos dar suporte para que a gente conseguisse ajustar as coisas como tem que ser, né? Além de direcionar nós com assentamentos, como pontos, como o que colocar, né? Que é o Destranca-Rua e o Zé Pilintra, esses dois mestres, né? Que estão junto de nós lá. Fora os outros, né? Que fazem parte também, mas específico eles, porque teve momentos que a gente balançou ali com tanta coisa dando errado e eles falaram, ó, tá certo, a espiritualidade é assim, vocês vão fazer, tá tudo certo. Quando a gente achava que estava terra arrasada, eles falaram, não, pode seguir que vai dar certo. Então, eles passaram muitas coisas. Eles falavam coisas que nós não conseguíamos entender, eles falaram que queriam estar na frente, devia estar olhando para a frente do templo, né? Nós tínhamos projetado mais ou menos as coisas de acordo com onde cada coisa ia ficar e acabou ficando totalmente diferente. Né? Eles modificaram tudo, cara, né? E nós com a nossa ideia de olhar, eu quero assim, chega lá e eles falaram, não, viu, eu quero sentar na frente, eu quero um lugar bonito, porque eles nos instigam até o melhor. Sim. Né? Sempre o melhor. Claro. Sempre o melhor. E daí eles falaram, eu quero estar de frente, eu quero estar enxergando as pessoas na entrada. E davam risada. E, de fato, hoje, né, o templo na frente é 2 pisos, né, e atrás também, né? Então, eles acabaram ficando num espaço muito privilegiado, assim, do templo, e eles merecem muito. Eu devo muito a esses mestres, assim como todos eles que fazem parte da minha caminhada também, sabe? E hoje o templo atende, então, assim, ó, por semana, mais de 300 pessoas, tranquilo. Toda semana. Bastante gente. De forma gratuita, tudo. E essa manifestação que você comentou dos seus mestres, né? Elas tiveram início lá na sua caminhada com 18 anos. Nessa primeira manifestação e incorporação já foi um desses mestres ou não? Ó, a primeira entidade que eu trabalhei e me acompanha hoje, até hoje, é o Ogum Beira-Mar. Olha. A primeira chegada, foi a primeira entidade que eu incorporei, foi o Ogum Beira-Mar. Calunga Grande. Aí, depois foram as outras entidades, né? Conforme foi passando, né? A minha última entidade que eu incorporei foi os ciganos. Foi a minha parte que mais... As outras eu incorporei com uma facilidade. E os ciganos eu tive que esperar um processo, digamos assim, até eu conseguir incorporar, né? Se afinizar lá. Mas... Você disse se afinizar com a egrégora, com a Isso, energia. A energia. Conseguir entender como é que é a energia do cigano. É totalmente diferente. Então eu tinha umas dificuldades aí. Eu acho que todo o médium, todo ser humano tem uma linha que você não consegue trabalhar 100%, tem uma dificuldade. É o que a gente precisa trabalhar, né? Sim. Eu entendo assim, o que a gente tem dificuldade é algo que a gente precisa desenvolver aquilo para poder trabalhar. Aí eu tive o primeiro guardião que eu trabalhei, mas não foi ele que estava comigo hoje. Eu comecei com uma entidade trabalhando e hoje o que se manifesta é o Destranca-Rua, que é o guardião que eu trabalho. Aí tá comigo até hoje aí. Faz anos já. E na face feminina, chega a trabalhar com alguma? Não, nenhuma na face. Só o polo masculino. Polo masculino. Só o polo masculino. Isso, não tenho... não é que não tenho vibração, mas não se manifestou alguma entidade, não teria problema também se viesse uma entidade, porque o que eu entendo de espiritualidade é uma vibração masculina e feminina, não quer dizer com a nossa sexualidade. Sim. Isso... eu tenho um pouquinho diferente que às vezes que as pessoas pensam, mas eu entendo que o ser lá não vai mexer na tua sexualidade, quem você é, e tá tudo bem, tu me entende? Se eu tivesse que trabalhar com uma entidade feminina eu trabalharia, mas não se afinizou, lá no templo não tem, basicamente não tem isso. Nenhum de vocês tem essa... Tem. Ou tem? Tem entidades, mas daí o que acontece? O que eu entendo lá? Como é que é no templo e como é que esses guardiões nos direcionam? Legal. Um médium masculino, tá? Pode receber uma vibração feminina, uma pombagira, mas a roupagem dela é de um masculino. Entendi. Porque o espírito não vai interferir na matéria. Sim.
Tu concorda comigo? Concordo. A nossa opção sexual, o que nós acreditamos, uma coisa não tem nada a ver com a parte espiritual. Não, sim, concordo contigo. Entende? Então, assim, ó, mas sim, pode receber, como tem lá no templo, mulheres que recebem um guardião. Sim. Muda a fala, muda o jeito, mas ela tá vestida de pombagira. Ah, que legal. Uhum. Entendi. Não, eu também concordo contigo. Eu acho que a entidade, ela não te direciona a tua opção sexual. Ela não tem sexo, né? Ela é assexuada, a né? tua opção sexual é uma coisa e a entidade é outra diferente. É só uma força. Energias, né? É uma força. São energias, exato. né? Diferente. Não, que interessante. É. E a questão dessa manifestação do Ogum Beira-Mar, que se manifestou lá com os seus 18 anos, né? Uhum. Essa manifestação que naquela época a dirigente daquele espaço falou que não poderia deixar de vir. Sim. Até hoje ele se está presente. Até hoje. Você faz gira com ele também? Faço gira com ele. É um dos meus mestres em sessão de Ogum. Antes de começar a sessão, eu dou passagem para ele limpar as pessoas, atender as pessoas. E depois eu volto para a dirigência, volto junto com a minha esposa para organizar a sessão ali. Mas eu sempre faço essa ritualística com ele. É o Ogum Beira-Mar. Me acompanha desde o princípio da Umbanda. Ah, que legal. Antes de nós entrar nessa segunda parte, que seria a parte da Umbanda, até agora foi a sua trajetória, agora nós entrar dentro da Umbanda. Eu só queria dizer pro pessoal que a gente estabeleceu 2 parcerias do nosso canal, do nosso pod, que é a barbearia Louco Velho e o Hotel Belé. Então são 2 parceiros nossos agora. Coisa boa. E a barbearia Louco Velho, ela vai abrir uma filial agora em Passo Fundo e uma Erechim. Que legal. Então o pessoal que, a hora que abrir, o pessoal que quiser conhecer o trabalho deles, é um trabalho muito bom. A barbearia que faz o meu cabelo e a minha barba. E o guri é fenomenal. Show. Tem uma história de superação assim surreal. Que até pretendo fazer um pod com o dono da barbearia futuramente, mas ele é um pouco mais tímido, assim. Claro. Mas eu vou soltar a vinheta dele daqui a pouco. Quero poder construir com esse nome Louco Velho, levar a vários lugares. Quero poder olhar para trás daqui a 5 anos e ver aonde que nós chegamos. Porque nós traçamos um objetivo e vamos fazer de tudo para chegar a esse resultado. Check the old school flow, like water, see I sorta got a Rick James aura, let the whole school know in that order. Can't tell you what an old fool know, but everything organic, this a whole food store. Taking nothing for granted if you hoes too slow. O nosso projeto é um grupo de pessoas que compraram o sonho, o mesmo objetivo de levar esse nome para vários lugares. A nossa meta, objetivo para 2023 é inaugurar em setembro já a barbearia Louco Velho em Itapejara. Temos projetos para Amaral, Carazinho, Passo Fundo, Erechim e queremos expandir, levar essa forma de atendimento a quantos lugares nós conseguirmos. Entire lives became computerized. We were back spinning in shell toe and Puma Clydes as we watch some of our stars continue to rise up to Jupiter and Mars. We learn to utilize our credential and how to maximize the potential to build brand. Laying the proper groundwork's essential to go from Public Enemy to Tribe Called Quest to Jay-Z, Diddy, Pharrell, Drake or Kanye West, to where our world could be as free as Brian on test, in a place where no one else has got to sign our checks. We made fortunes out of fame like Run and DMC. When we came in the door like Rock and Eric B to make something out of nothing, and it's come to define a legacy more meaningful than just a moment in time. The kind of brilliance we reveal. Meu nome é Jacir Fernandes, faço parte da equipe que fundou a barbearia Louco Velho e queremos ter esse nome nos 3 estados do sul do país. Então, Luciano, como você tinha falado da Umbanda, a gente sabe que a Umbanda ela tem vários mistérios. Eu gostaria de saber quais são as gírias que você faz no seu templo, que tipo de gíria que você trabalha. Toda quinta a gente faz as sessões. Cada quinta é uma egrégora, né? A Umbanda trabalha com várias egrégoras de espíritos que de alguma maneira foram rejeitados ou tiveram algum tipo de preconceito pela sociedade, né?
Então, no Templo São Jorge, a gente trabalha com Ogum, com boiadeiro, com marinheiro, com caboclo, com Cosme e Damião, com os ciganos, com preto velho. Então, de alguma maneira, se você for preparar, observar na história, são povos que, de alguma maneira, sofreram nas mãos da humanidade. Assim como os pretos velhos, como os nossos índios. Então, a Umbanda acolhe esses espíritos aí, essa egrégora, né? Que a gente chama de roupagem espiritual. São espíritos que conseguem se agregar nessa força, nessas vibrações. Não quer dizer que um preto velho seja aquele preto velho que ficou escravizado lá, né? Pode ser um espírito que, por sua bondade, pelo seu conhecimento, como são os pretos velhos, né? Conseguiu se afinizar com essa falange e faz parte dela. Certo. Então, ao longo do tempo, esses espíritos também tiveram uma evolução espiritual e hoje eles vêm, através da Umbanda, para poder auxiliar a humanidade. Auxiliar a humanidade e ajudar as pessoas a entender as dificuldades dela, do seu dia a dia, para trabalhar a espiritualidade. Então, todas as egrégoras que fazem parte da Umbanda são roupagens energéticas. Não é mesmo? Como tem aqui. Como é que tu sabe que uma pessoa é médica? Quando está dentro do hospital, usando o seu jaleco branco. Não é? Ele está com a roupagem de médico. Não é? Então ele está se fazendo assim como se for um bombeiro, né? Tá com a roupa, tu entende o que ele está representando naquele momento. Sim. Né? Tá sendo conectado a uma rede de médicos que fazem parte, né? E assim é dentro da Umbanda também. Tem esses espíritos que eles adotam essa forma de, vamos supor, vamos levar como os pretos velhos, de vô e de vó, porque se tu for observar dentro da Umbanda, a Umbanda tem todos os aspectos do ser humano até do início ao fim da vida dele. Né? Em forma de criança com Cosme e Damião, né? Se for observar, Sim. Na velhice com os pretos velhos, né? Na parte mais jovem com os caboclos, na parte mais madura, mais experiente com Ogum, né? A parte do trabalho com os boiadeiros. Ah, que legal. Entende? Então ele trabalha todos esses aspectos e essas roupagens. Então, cada sessão que a gente faz, uma linha de trabalho, ele tem uma vibração correspondente, né? Que essa egrégora representa e faz. Que é o que as pessoas vão em busca disso, né? Se precisam de força, coragem para enfrentar uma dificuldade, vai numa sessão de Ogum. Quer ouvir um conselho, quer saber sobre algo, sobre a vida, vai falar com um preto velho. No caso, teria essa sabedoria anciã. Vai ter essa sabedoria ancestral. Eu quero falar de emoções, sentimentos, relacionamento, vai numa sessão de marinheiro. Mas não que isso se atenha só a esse fato. Por exemplo, marinheiro só vai falar de amor. Não. Sim. Boiadeiro só vai falar de limpeza, vai fazer limpeza. Eles vão tratar você, eles são só uma vibração. Mas eles vão tratar você do que você precisa. Eu acho fantástico a Umbanda que ela não vai falar. Os mestres não falam coisas para agradar a pessoa. Que eu acho que isso é um diferencial, né? Se tu for observar. Sim. Ele fala o que a pessoa precisa ouvir. E às vezes as pessoas chocam as pessoas. Claro. Às vezes as pessoas não gostam muito de determinadas linhas, porque tem algumas que são bem objetivas. Elas falam de uma forma mais reta, mais firme. Se é uma forma mais doce, vai ser os pretos velhos. Eles relembram muito o vô e a nossa avó. São mais gentis. Se tu vai falar com uma entidade de algum, ela é mais ríspida, mais seca. Ela mexe com um médio de outra maneira. Os boiadeiros, eles são brincalhões. Eles vão falar das coisas que eles viveram. Vão falar de pessoas como se fossem bois, vamos supor, né? Levar a boiada para um lado, ele está dizendo que está levando os espíritos. Sim, ele faz uma analogia. Isso, faz uma analogia. Isso que a gente tem que entender. Cada egrégora tem uma maneira, né? Falarem a vela, chamarem de tocha, né? E assim vai. Nessa linha de raciocínio, eu gostaria de saber um exemplo. Uma gira de boiadeiro, por exemplo, que é uma dúvida. Quem são essa egrégora? Quem são esses boiadeiros?
como é que eles acessam essa egrégora? Sabe, Claro. como é que todo o espírito que desencarna vai se tornar um boiadeiro? Como é que atinge Claro. essa falange? Isso. O que nós acreditamos assim, ó? Existe a energia primária, que é Deus, né? Logo disso vem os orixás, que é o que nós acreditamos, né? As 16 forças. Depois disso tem os falangeiros, que tem dentro da Umbanda, né? E que é essas egrégoras, assim como os boiadeiros, assim como nas outras lá. O que acontece? No teu tempo, você teve várias encarnações. É o que a gente acredita, não é uma vida só. Então a gente tem várias experiências assim, né? Então, dentro da espiritualidade, se a pessoa foi uma pessoa boa e você tem, na tua essência, eu, por exemplo, gosto das coisas com ordem, eu não gosto de injustiça, eu tenho a minha personalidade, a tua personalidade vai vibrar. Quando esses espíritos conseguem atingir esse grau, é como se você entrasse num bairro, vamos dizer assim. Você faz parte daquele bairro lá, não faz? Por vibração, por gostar do lugar, por querer comprar. Afinidade, exatamente. Por afinidade você entra, afinidade de pensamentos, sentimentos, ideias, propósito. Não quer dizer que todo boiadeiro vai ser parte da egrégora espiritual. Sim, entendi. Né? Vai entrar de acordo com o conhecimento, com a sabedoria, com o que a pessoa acredita. Então, assim, ó, vai muito das nossas crenças. Nós podemos, se as nossas virtudes for essa, de ter um entendimento como eles tiveram, de ter... Porque os boiadeiros sofreram muitos, né? Para se deslocar para um país, para um estado, para o outro, tem a dificuldade deles dormir, de comer, e mesmo assim é um povo que lutou, passou por dificuldades e não desistiram. Então eles levam isso como essência deles. Essa garra, essa vontade, essa determinação que eles tiveram de passar por, né? Passa por obstáculos da natureza, chuva, calor e assim por diante. Essa garra levaram com isso. Então é uma essência. Então você se liga a essa força se tu pensa, vibra e sente a mesma coisa. E aquilo faz parte daquilo. Você se liga a essa egrégora. Que legal. E é isso que eles transmitem para as pessoas. Coragem, força, limpeza. Que é para você seguir caminho, direção, movimento. Aí entra um monte de coisas, né? Essa egrégora é ligado aos orixás. Tudo se liga. A espiritualidade, tudo vai se ligando como teia. Uma vai ligando na outra. E assim vai até chegar ao sagrado. Aonde conforme uma determinação de cada um vai subindo. Sim. Pode ser que esse espírito hoje seja um boiadeiro e tenha uma elevação espiritual, daqui a um pouco ele se torne um orixá ancestral. E no momento que ele se tornar esse orixá ancestral, ele não reencarna mais. Não, ele não precisa mais reencarnar. A não ser que seja de um desejo dele, de um propósito dele de querer ajudar a humanidade. Ele pode optar por vir de novo. Ele pode vir para fazer determinado trabalho, mas ele perde toda a evolução que ele já teve. Mas por amor, por sentimento. Mas depois que ele acessar um orixá ancestral, ele não tem mais a necessidade de reencarnar. Como eu acredito que a Umbanda é como nós temos o nosso desenvolvimento como pessoas, como seres humanos, e nós demos passagem para esses espíritos incorporarem em nós, para poder falar uma palavra, fazer um carinho em alguma pessoa, para poder direcionar essa pessoa, seja ela com uma palavra, com um abraço, de várias maneiras a Umbanda direciona essa pessoa. Tem uma evolução. O espírito também precisa do médium, o médium precisa do espírito, e essas pessoas precisam desse conjunto para receber e ter a palavra ali. Precisa da matéria física para ter o contato, para falar com as pessoas. É uma troca. Então é uma troca, onde uma pessoa ajuda o outro e todo mundo evolui nessa corrente aí. Todo mundo está em busca de chegar até o sagrado, até a luz. Cada um da sua maneira. Entendi. E esse povo do Oriente, que seria o povo dos ciganos, que no caso não seria um povo brasileiro, mas foi um povo que foi trazido para cá na época da colonização, né? E aí houve a miscigenação, houve a troca de experiências e acabaram se tornando parte do nosso território, né? Parte da nossa cultura. Quando esse povo se manifesta, ele se manifesta com uma roupagem mais da cultura deles, da parte do Oriente, ou da cultura brasileira mesmo, já miscigenada?
Olha, os ciganos que se manifestaram no Templo São Jorge, cada clã é um. Existem vários clãs de ciganos, né? Os nossos são os Calon, que eles vieram da Espanha e Portugal. Então, eles falam o romanês. Então, eles falam, você consegue compreender eles também. Vem com uma roupagem colorida, eles são um povo festeiro, alegre, feliz. Eles passam essa parte da felicidade humana. Eles mexem muito isso. O cigano é amor, é bondade, é prosperidade, muita prosperidade. Sim. Eles trabalham com essa energia, né? E também, de alguma maneira, os ciganos foram, pela falta de conhecimento que tem até hoje das pessoas, se criou muitas lendas deles, né? Que eles acabavam sequestrando as crianças, levando, roubando. E isso tudo era mentira, né? Isso tudo era porque, né? Muitas vezes quem tinham posses, as filhas engravidavam e não poderiam assumir as crianças, internavam elas num convento, né? E descartavam a criança. E quem que acolhia as crianças é o povo cigano. O povo cigano acabava ajudando, como é a parte deles. Sempre receber as pessoas de fora muito melhor do que a própria família. Os ciganos é um povo acolhedor. Ele acolhe qualquer pessoa. Então, para nós, eles trazem muita prosperidade, muita alegria, sabe? Assim, ó, eu entrei na Umbanda por causa desse povo, desses ciganos, e para mim faz parte da minha vida. Eu adoro essa linha de trabalho e, particularmente, é uma das que eu mais gosto também. Gosto de todas elas, sim, mas em especial os ciganos. E qual que é o nome do cigano que você manifesta em ti? O cigano que eu incorporo é Ramírez. Ramírez. Ah, que legal. E ele faz esse trabalho com leitura de mão também? Ou... Aí as ciganas, né? Porque dentro da cultura, os ciganos só ficam com dinheiro. É as ciganas que leem a mão, é as ciganas que trazem essa parte, né? Da leitura, né? Os ciganos têm a conversação que tu tem com ele, mas o oráculo mesmo, que eles usam como tarô, como a leitura de mãos, é as ciganas que fazem. Elas que fazem. E essa boca de maldição que todo mundo fala, e as ciganas, algumas possuem a sua corrente ali, a sua egrégora. Acredita nisso ou acha também que não... Olha, os ciganos têm muita sabedoria, sabe? Espiritualmente é um povo muito, muito sábio, sabe? Vou te dar um exemplo assim, ó. Você nunca sabe o nome correto de cada cigano ou cigana. A única pessoa da família que sabe é a própria mãe. Que na cultura deles, uma mãe jamais vai prejudicar um filho. Sim. É o que deveria ser para todo ser humano. É, né? Mas infelizmente não é, né? Então o nome só é passado pro filho e pra mãe. Então ele pode se chamar com qualquer nome, nunca vai ser o nome exato dele. Porque eles acreditam que se souber o nome da pessoa e data de nascimento, tem uma ligação. Claro. E a gente sabe que sim. Se acessa de forma única, né? Se acessa de forma única. Claro. Exatamente. Então quando você não conhece o nome da pessoa, fica difícil de você acessar. Sim. Então esses ciganos têm muito conhecimento através de magia. Eles criaram um elemental que faz parte que cuida desse povo, que é o Amon, que é criado através de pensamentos e sentimentos. Eles criaram um elemental. Pensa o poder energético de todos eles, de vibrar da egrégora, para criar um elemental que cuidasse de todos os ciganos aí. Então é um povo muito fantástico em questões de... E claro... que também, como tem a palavra, não só o cigano, mas qualquer pessoa pode amaldiçoar alguém. E quando você tá com raiva então isso existe na cultura. E claro que eles sabem rogar praga. Eles sabem falar em coisas, né? Ou você aceita aquilo ou você responde. Sempre que alguém espraguejar algo, mesmo que você não entenda as palavras dela, você tem que cortar. Você tem que dizer, olha, eu não aceito isso, e se for algo de ruim, que volte para você. E tá tudo bem. A pessoa vai receber o que ela lançou de volta. Entende? Mas existe sim. Existem
né? Só no nosso templo, como é um templo de Umbanda e esses espíritos têm uma elevação. Então não é qualquer cigano que vem. São espíritos que já têm uma elevação espiritual muito grande. Claro. Muito maior que a nossa. E de qualquer uma que frequenta lá. Porque hoje eles já são mestres que eles vêm para poder praticar uma caridade. Então ele tem uma elevação, um padrão maior que o nosso. Então não é qualquer espírito que se afiniza com os ciganos também, como qualquer outra egrégora que tem no templo. Então esses espíritos não vão prejudicar ninguém. Não vão espraguejar ninguém. Sim. Eles vão tentar passar o que tem de bom da cultura deles. Eles vão explicar, eles vão passar, eles vão atender da maneira como eles entendem o mundo, né? E quando faz um trabalho ou alguma... um trabalho em si para prosperidade, para empoderamento pessoal, faz com o povo cigano também? Faz. Eles, como eu te disse, eles trabalham muito com magia. Então é usado magia... Faz magia cigana, né? Para poder atrair poder financeiro, né? Às vezes as pessoas fantasiam demais as coisas, né? Que é aquela coisa, eu vou fazer, vou ganhar na Mega Sena, vai ver os números. Já teve pessoas que me falaram, se eu ganhar na Mega Sena eu vou te dar tal parte, me diz os números aí. As pessoas têm uma visão um pouco... Sim. Né? Pensa, se eu tivesse o poder de acertar os números na Mega Sena, não ia dar pra pessoa, concorda comigo? Eu ia jogar e ganhar e ficar pra mim. Dinheiro. Então, assim, mas é a cabeça das pessoas. E os ciganos têm essa questão como tem essa questão de leitura de mãos, de ver o futuro, né, de movimentar as coisas, tem essa visão aí. Eu faço, eu fico milionário. Mas daí eu te pergunto assim, o que tu tá fazendo pra espiritualidade ou pro mundo? Tu vai ficar milionário pra quê? Qual que é o objetivo? O que tu tá fazendo? Eu vejo as pessoas procurarem muito a espiritualidade, cobrando as entidades, cobrando a espiritualidade em forma geral, mas a pessoa não se mexe pra nada. Aí não adianta, tu pode fazer o melhor trabalho que for, não vai funcionar. A pessoa tem que fazer a parte dela. 50% é dela. Claro, concordo contigo. Senão não vai ter, não vai funcionar. Mas com certeza é feito trabalhos com eles também e funciona muito. É igual eu vejo trabalho pra abertura de caminho. Aí você vai lá, faz um trabalho, gasta uma grana pra abertura de caminho, teus caminhos estão abertos, mas você não anda. Isso aí. Aí que adianta abrir o caminho se tu não vai andar. A porta tá aberta e tu não se mexe. Que adianta fazer uma ponte num desfiladeiro, mas tu não vai atravessar. Aí também não vai resolver nada, né? Não, nada. Então, depende de ti também. Claro. O que tu tá pedindo, tem a espiritualidade que ela vai te impulsionar. Vai impulsionar. Vai te liberar, mas também tem precisa da parte do ser humano. Do ser humano também. Claro, de trabalhar, de se mexer, de se movimentar, né? De estar buscando coisas, buscando possibilidades, né? Essa coisa fácil é que eu dentro do templo ali, do nosso entendimento aqui, não existe nada fácil. Não existe em questão de espiritualidade. Quando você vai desmanchar um trabalho, por exemplo, de energia discordante, que uma pessoa possa estar vindo no templo e precisar de ajuda, o templo desmancha também. Mas o que acontece? Demora um período. Só que as pessoas têm aquela coisa do fast food, né? Rápido. Eu faço 7 dias, por isso que as pessoas são, muitas vezes, de alguma maneira, são enganadas. Porque as pessoas se deixam ser enganadas, deixam ser enganadas. Cai no gatilho da rapidez, da pressa. Eu faço, eu aconteço. E dentro desses anos que a gente trabalha com espiritualidade, não é assim. Tem um tempo, né? Tem um tempo para ser gerado. Tem um tempo que você ficou com essa magia. Então ela está fazendo parte dos teus corpos espirituais. Você tem que desfazer essas energias. Então tu não consegue movimentar tudo de uma vez. Pode ser a pessoa boa que for, não desmancha, vai ter um tempo. Desmanchar, romper a vibração, não desmancha. O que acontece muito é, às vezes, a pessoa botar energia em cima, a pessoa melhora um período e depois volta. E a pessoa não rompe essa ligação espiritual. É o que a maioria das vezes acontece, né? Então, quando nós pegamos para tratar um ser humano ali, nós fizemos um tratamento espiritual. Onde um trabalho desses, por exemplo, a casa demora em média uns 3 meses para desmanchar. Bastante tempo. Assíduo e fazendo trabalhos semanais para a pessoa. Até a gente romper essa ligação e depois continua para aumentar o padrão vibratório para não ter mais ligação. E esses espíritos não tocarem mais nessa pessoa. E nessa linha de trabalho desconexo ou trabalho discordante com a energia da pessoa, né? Nesses 3 meses,
a parte de quem está sofrendo essa descarga energética. Como que ela se blinda, como que ela se protege, ela faz banho, ela faz defumação, alimentação. Como é que funciona essa parte de proteção da pessoa que está sofrendo essa descarga? Porque você manipula um certo tipo de elemento, né? Mas também ela tem que aceitar esse elemento dentro dela, né? Porque senão ela não vai dar um choque energético aí, né? Claro. Como é que tem esse processo para equalizar essas energias e seguir junto? Primeiro assim, ó, quando a gente identifica, como é que a gente identifica que alguém tem um trabalho através do oráculo, né? Que nós temos aí, depois a gente vai falar. Sim. Vai falar um pouco. O oráculo que vai me direcionar lá, a pessoa tem algo discordante lá, parece que tem trabalho. Ok, eu vou lá, me desdobro, vou lá no astral, vai estar o trabalho que a pessoa fez ali para essa pessoa. Vou identificar que tipo de trabalho que tipo de vibrações essas pessoas fizeram, quantos obsessor tem, e aí vai, né? Então a gente vai ver um tratamento para essa pessoa, né? Nós cobramos um valor que é de acordo com todo esse passar do tempo, e como o templo acredita que tudo que a gente fizer para ajudar, a gente vai ter um retorno disso, nós cobramos apenas para desmanchar. O que for para aumentar para a saúde, para aumentar o padrão vibratório, a casa não cobra para ter um retorno. Sim. Tu me entende? Dessa parte boa aí. Mas não adianta. Algumas leis de magia a gente tem que seguir para poder romper. Senão a pessoa continua ligada. Por exemplo, acontece muita pessoa. Tu vê quem que fez? Foi fulano, foi Beltrano. Jamais eu vou falar quem que é a pessoa que fez. Porque assim, uma coisa tu pode ter em mente. A pessoa que mandou fazer. Mas a pessoa que fez, eu como sacerdote, isso é fundamento, eu não vou falar. Porque senão a pessoa vai criar uma raiva mesmo da pessoa que ela possa ter achado. Mas Luciano, pode ser essa pessoa? Eu disse, olha, não sei. Tu me entende? Senão cria um elo e você não consegue mais romper. Sim. Não, a espiritualidade não funciona assim. Eu recebo, devolvo e não dá nada. Não. Então tu tem que romper esses elos aí. Então eu não falo, né? Então a partir disso a gente começa o tratamento aí. Daí, por exemplo, eu vou pegar a pessoa, eu faço todo um procedimento já antes na pessoa, preparando um objeto pra gente ligar, pode ser uma joia de prata ou de ouro, pra pessoa ter junto dela, pra mim ter um acesso direto nela, quando ela precisar, eu acompanho essa pessoa, né? Eu faço um acompanhamento, todo esse período aí que a pessoa tá em tratamento, eu dou assistência. Então eu vou dizendo pra ela, de acordo com como ela vai reagindo. Que assim, ó, o desmanchar, cada pessoa é única. Sim. No universo. Então, cada processo também, né? O processo é único. Então, às vezes, que uma pessoa demora mais, uma seja mais rápida e assim por diante. Então, eu vou vendo como o desenvolver dela vai passando, conforme eu vou manipulando essas forças, essas energias, a gente vai observando como é que a pessoa está andando nesse processo. Tá melhor, ficou mais nervosa, teve dificuldade para dormir, teve dificuldade para vir no templo, porque tem a parte da pessoa também. Tem que estar vindo nas sessões, tem que estar trazendo a roupa para poder pegar e trocar e levar de volta. Então, assim, ó, é um processo que a pessoa tem que fazer também, como tudo na vida. Sim. Não existe essa coisa, eu te paguei e agora acabou. Agora e tá eu vou cruzar meus braços, sentei aqui e vou só esperar. Não, a pessoa tem que fazer o processo junto. Quanto mais ela se envolver com a espiritualidade, mais junto, mais rápido é o processo de limpeza dela. Então, assim, ó, o que é importante disso? E as pessoas me pedem muito. Luciano, ok, eu vou desmanchar, vai voltar para a pessoa? Essa demanda que ela criou vai voltar, vai atingir a outra pessoa que fez, porque eu não mereço passar por isso, que a pessoa sempre acha que não merece. Ninguém merece nada, né? Mas no fundo, alguma coisa a pessoa tem e fez algo. Agora, se isso é certo ou não, o que o templo acredita? Se eu fizer coisas boas, eu recebo coisas boas. Se eu fizer coisas ruins, isso é uma lei universal. Então, assim, ó, vale pra magia também, né? Então, assim, ó, se a pessoa lançou, quando eu vou fazer, eu explico. Eu desvinculo a pessoa. Não é porque o teu desejo seja de me prejudicar que eu vou aceitar. Claro. É livre-arbítrio, não quero ter essa energia comigo. Então, o que vai acontecer? Eu não sou obrigado a estar com ela. Mas eu também não preciso te jogar de volta. Quem que vai fazer esse processo? É o universo. Ele vai te lançar e sempre vai te dar consequência. Quem fala
que eu posso fazer o que quiser e não vai dar retorno, não vai dar rebote, não vou me prejudicar, uma hora ou outra você vai pagar. Pode ter certeza. É uma lei universal. Isso não quer dizer qual grau você tá, qual religião você faz parte. Isso é uma lei universal, então você vai ser... isso vai te atingir. Então eu só tiro a energia, só desvinculo essa força discordante da pessoa e a pessoa segue a sua caminhada livre e leve, né? Mas é um processo até aí, né? É um processo. E a pessoa começa a se sentir, ela começa a ter facilidade para dormir, as coisas param de estragar, que é uma das coisas que acontece quando a pessoa tem magia, né? É um requisito, quase. É um pré-requisito. Eles, né, acionam obsessores, espíritos discordantes para atormentar a pessoa, para a pessoa perder a vontade das coisas. Normalmente as coisas que a pessoa fazia no teu dia a dia, a pessoa perde a vontade. Né? Acontece um monte de obstáculos. E você acha que isso aí pode gerar uma depressão? Pode. A maioria da depressão, a maioria de doenças que não aparecem fisicamente, mas a pessoa sente, são magias espirituais que tá ali. A pessoa vai acostumando. É que nem você carregar um peso, ó. Segura aqui na tua mão, ó. Tu tá sentindo o peso dela, não tá? Continua segurando. E vamos falando aqui. Você vai sentindo as coisas. Daqui um pouco, tu já acostumou. Tu tá leve. Então tu vai carregando esse peso aí, pode soltar. Tu vai carregando esse peso aí e tu não faz conta. Tu sente no começo e depois tu faz acostuma, parte de ti. começa a se fazer parte. Aí sim começa a juntar cada vez mais a magia. As pessoas acham que faz muito tempo que fez, caduca a magia. Não, ela tá lançada no astral. Então ela vai continuar vibrando com a intenção. E esses espíritos que são pagos, que a maioria das magias pagam espíritos para determinado fim, continua atormentando. O que as pessoas confundem é assim, ó. Acontece muito. 3 meses da tua vida tá top. Tudo acontecendo. Coisa boa, tudo. Tu se animou, tu acha que agora vai, eu vou engrenar, tá tudo certo. Daqui um pouco tu leva uma rasteira. Tu se desanima. O que vai fazer isso? Baixar teu padrão vibratório. Aí eles vêm de novo e tuf. Assim eu vi muitas pessoas também em busca de espiritualidade em lugares, daí eles começam, porque eu fui em tal lugar, o lugar não presta, porque não sei o quê, porque determinado fulano, beltrano, eu disse, olha, não sei, eu não conheço esses lugares, não frequento esses lugares, então eu não falo mal de ninguém. Claro. Cada um tem um jeito de entender a espiritualidade e de se fazer espiritualidade. Então, assim, ó, não é por aí. Às vezes é a pessoa que não fez nada. A pessoa tem uma boa intenção de te ajudar e às vezes também não tem potencial para desmanchar. Tu sabe que isso existe. Tem que ter uma egrégora por trás, tem que ter espíritos por trás, tem que ter os guardiões. Tem que ter uma estrutura para você desmanchar magia. Então, tu fazer o reverso de uma energia negativa é muito mais trabalhoso do que prejudicar alguém. A casa, todos nós, todos os médios, os consagrados, todos nós estudamos todas as religiões, todos os fundamentos, todo tipo de magia, para nós poder manipular elas, né? Tu tem que entender como é que tu vai se meter em algo que você não saiba. Claro. Né? Tu tem que pelo menos criar energia para que tenha atrito e se dissolva, se dissipa essas energias contrárias. Certo. E nesse processo aí, vocês receitam um banho, erva, alguma coisa? A gente vai vendo como é que a pessoa reage. Tem situações que é necessário a pessoa fazer um banho, às vezes precisa fazer uma limpeza mais pesada, vamos dizer assim, mas normalmente o que é ritualístico o templo faz. Eu só preciso que a pessoa venha até o templo, troque as roupas, que a pessoa deixe a roupa uma semana comigo e depois outra semana ela vem e troca. Então eu preciso que a pessoa se comprometa com isso. O que for de ritualístico, o que for que a pessoa precise fazer, eu vou dizer e vou dar para a pessoa. Então dentro do tratamento está incluso isso. Eu vou fazendo até a pessoa ficar bem. Então assim, os trabalhos que a gente atende as pessoas até a pessoa ficar bem, melhorar e seguir na sua vida. Os filtros energéticos também? Tudo dentro da espiritualidade, tudo se usa. Tu concorda? Concordo. Determinadas situações são coisas que você vai usar. Depende do que a pessoa fez
que tipo de vibração. Tem coisa que tu faz só cosca. Sim. Tu sabe, ela é bom, ela dá resultado, mas ela não é pra desagregar algo que tá muito tempo com a pessoa. Sim, sim, sim. Então, sabe, é que nem banhos. Por exemplo, no templo, nós temos 3 banhos pra fazer uma limpeza. Por quê? Se você tá carregado, e isso aí é um critério nosso, e eu explico pras pessoas entenderem. Por exemplo, assim, ó. Vamos lá, Rona. Tu tá carregado, tu precisa fazer um banho, ok? Aí tu sabe que tu pode fazer um banho de sal grosso para se limpar e se descarregar. Ou fazer um banho de ervas, tá? Aí tu sabe que tu pode usar algumas ervas, 7 ervas, 3 ervas, né? Aquela contas mágicas, né? Sim. E depois tu pode fazer um banho doce. Aí pensa assim, se você não tá bem, Ronan, tu não tá legal. Tu tá sujo energeticamente. Tu tá precisando tomar um banho energético. Um banho para limpeza. Aí tu vai pegar as coisas com a tua energia. Vai tirar dali. Vai macerar. Vai jogar para lá. E vai fazer teu banho. Tu tá sujando. Sim, não vai mudar nada. Às vezes o que eu falo para as pessoas. Vai lá escolher. Eu mesmo faço banho. Pelo entendimento e fundamento da casa... Quem faz os banhos lá são sacerdote. Ou sou eu ou é algum consagrado. Nós montamos os banhos lá. Eu colho as ervas em pontos vibratórios. Sim. Né? Lua específica. Pois sim. é. Recolho. A gente não agride, não mata a planta. Sim, faz o rezo dela. Pede licença, pede um agô. Tira a planta. Deixa lá, faz a maceração. Então tem todo um cuidado que um sacerdote tem para movimentar e projetar os banhos. A gente acredita que é assim, ó. Eu estou carregado, então eu estou com uma energia ruim, né? Eu preciso descarregar, descarreguei. Dou um intervalo de um dia e falei um dia, vou fazer outro banho, porque se eu descarreguei, eu preciso botar algo no lugar. Claro, preciso carregar alguma coisa. Entendeu? Então, para que você não se carregue de novo, às vezes as pessoas dizem, faça só um banho de descarrego. Tu descarregou, amanhã tu tá carregado de novo. Abriu o caminho. Né? Então, o que a gente faz? Faz um banho de ervas para equilibrar os teus corpos espirituais, para depois você receber o atrativo, que seria o terceiro banho. Sempre com intervalo de um dia. Pode fazer qualquer dia da semana, respeitando um dia. Então, quer dizer, você descarregou, equilibrou e repôs como uma energia positiva. Então, tu tá fazendo um tratamento. Aí, tu tá te limpando. Aí, sempre eu indico acender uma vela. A vela é um potencializador. Enquanto ela estiver acesa, ela vai potencializando e vibrando o que nós determinamos. Sim. Então, sempre eu indico vela de 7 dias, né? E a pessoa faz esse processo aí. Às vezes as pessoas me dizem assim, nossa, saiu 3 semanas seguidas para mim fazer os banhos. Quantos anos da tua vida você nunca fez um banho? Sim. Entendeu? Aí tu acha que num banho tu vai estar limpo 100%. Não existe, né? Não tem como. A gente tem que usar um pouco, além da espiritualidade, um pouco lógica, de lógica. Né? A lógica, né? Nunca tu vai ficar na mão tu usando a lógica. Claro. A lógica vai ser tua base dentro da espiritualidade, aonde você for. Tem que fazer sentido. E a Umbanda eu gosto por causa disso. Tem que fazer sentido. Faz sentido. Tudo tem uma resposta. Tudo que é coisa que nós fizemos no templo, tudo tem um porquê. Nada é assim eu faço jogado. A Umbanda tem fundamento, a gente precisa preparar, precisa ajustar. Sim. Assim como uma defumação, que nós fizemos toda a quinta-feira, antes da sessão, a gente faz uma defumação lá. Então, e posterior à sessão também faz uma defumação ou quando acaba a gira não? Não. Eu faço só na abertura. Só na abertura. Pra já dissipar a maioria das energias discordantes que as pessoas possam estar trazendo, né? Até para aliviar a corrente também. Sim. Aí depois as próprias entidades mesmo descarregam, né? Eu tenho pontos, assentamentos energéticos no templo desde a entrada do terreno. Então tem vários pontos de descarga, né? Sim. Para poder dissipar essas forças, essas energias aí. Ah, que legal. E nessa falando de obsessor, já chegou alguma vez, isso é uma curiosidade, na verdade, no templo, incorporar algum obsessor em algum consulente ou em algum médium que tenha te marcado, assim, um caso assim que incorporou num templo, ou não necessariamente no seu templo hoje, né? Sim.
Mas durante essa trajetória espiritual sua, algum caso assim seu que falou assim, esse aqui tá difícil, é um caso complicado, que chegou a incorporar dentro do templo e foi difícil esse diálogo com o obsessor, se teve no caso, né? Sim. No templo nosso hoje, o Templo São Jorge, o que acontece? Assim, a gente faz 1001 formas para que isso não ocorra ali dentro, porque choca as pessoas. Sim. Você vê uma pessoa obsedada, é feio. Não é que nenhuma entidade de luz, né? Sim. Eles vêm tudo torcido, tudo quebrado e tal. Já tentou chegar, vem pessoas que forçam isso dentro do templo ali, mas não dá segundos, as entidades já, sabe, é rápido. Já bloqueio. Já bloqueio. Eu vou citar uma que eu tive quando eu fazia parte lá do primeiro templo lá, que aconteceu comigo, que teve uma senhora que incorporou lá e acabou derrubando cadeira, fez um extravio. E como era uma mulher, eu pedi para que outra médium segurasse, né, pegasse pelo menos a pessoa para a gente se aproximar, para não haver toque, né, não ficar algo desagradável. E a senhora estava com um vestido, sabe? E isso deu uma confusão dentro do templo muito grande. E quando eu tentei me aproximar, e eu estava esperando o médium agarrar ela por trás assim e segurar a pessoa, conter ela, só para a gente poder levar até dentro da corrente ali, que daí era algo fácil de dissipar, né? Eu acabei me descuidando e ela me pegou todas as guias que eu tinha, assim, com uma mão. E eu tive que com uma mão segurar ela, ela tava machucando, cortando todo o meu pescoço. Uma mão eu segurei assim e a outra eu tive que segurar o pescoço dela. Para que ela não me cortasse, né? Aí nós levamos até o terreiro, tudo, e eu já tava, como eu era, né? Hoje eu não tinha o preparo que eu tenho hoje. Sim, né? sim. Tava bem na metade aí da minha caminhada, vamos dizer assim. Eu fiquei bravo pra caramba, cara. Começou a me machucar, eu tinha vontade de socar, de dar um soco na mulher, sabe? Que tava meio cortando, sabe? Uhum. E daí veio aquela coisa de vir a entidade. Daí tu sente a entidade junto contigo, mas não a ponto de incorporar, mas ele junto. E daí foi, e daí tivemos que derrubar a mulher no chão, né? Com cuidado pra tu não machucar. Tem todo isso. Por mais que a tua vontade, tu nunca vai fazer isso. Sim, né? sim, jamais. Jamais tu vai agredir alguém, né? Que é um processo involuntário também dela, involuntário. Daí deitou. Ou às vezes a pessoa quer fazer uma confusão mesmo. Eu acho que era o que acontecia. Mais queria fazer confusão do que outra coisa. Aí, quando nós deitamos ela lá, o meu irmão botou o joelho em cima do peito dela, assim, da barriga dela, vamos dizer. Se foi a entidade. Na hora. Então ela já queria sentar, ela já queria dar... Mas daí, nossa, né? Daí te vem aquela coisa de... Como um filho de algum, tu vai, né? Vai dar aquelas diretrizes ali na pessoa, né? Mas foi um fato que, sabe? A pessoa não estava olhando e conseguiu agarrar todas as minhas guias. Então tem alguma coisa ali. Isso existe. Sim. A obsessão por espíritos existe muito. Eu fiz várias obsessões. Foi uns 2 anos atrás, no Natal... Eu e minha esposa chegamos em casa, acho que era umas 2, 3 horas da manhã, acredito eu, 2 horas, acredito. E era 4 horas da manhã, tocou meu telefone. E eu levei um susto, que era minha mãe. Daí eu... ligando essa hora. Essa hora achei que tivesse acontecido alguma coisa. Eu disse, o que houve? A vizinha tá aqui, tá incorporada e tá passando mal e quer tua ajuda e... Aí eu disse, disse que eu vou. Daí tu imagina a tua alegria. 2 horas que tu dormiu. E daí assim, ó, dentro da espiritualidade não tem dia, não tem hora. Quando alguém te pedir, tu é obrigado a ir fazer. Foi até o templo, nós pegamos o fluido lá. E eu peguei uma guia. A Lite pegou uma guia e nós fomos lá. Aí eu chego no local, tava os homens pra fora da casa, apavorado. E daí eles são evangélicos, né? Pelo que eu sei, eles são evangélicos. E eles estavam... Imagine a cena, né? E eles estavam lá, a pessoa estava deitada na cama, só de roupa íntima. O rapaz ajoelhado em cima dela com uma bíblia, rezando e tal. E a criatura ali, uma força, uma coisa. E eu, de primeira atitude que eu tive, foi olhar o ambiente. Eu vi que a pessoa também tinha ingerido bebida alcoólica, que facilita tu ter né? Tu deixar a parte do obsessor chegar. Quando daí ele disse, não, se eu soltar ela vai te bater. Eu disse, não vai.
pode ficar tranquilo, pode sair. Tirei todo mundo do quarto, ficou só eu e ela, e a minha esposa e a pessoa que estava obsedada. Ela girou assim, ao contrário, ficou com a cabeça na minha parte, e eu falei 3 vezes pra ele ali, né, que daí tem uma pose de fundamento, eu dei uma conversinha no pé do vidro, Normal. e eu pedi até 3 e tchau. Encaminhei o espírito ali, Uhum. pronto. A pessoa tava bem alcoolizada, acabou tendo, né, passando mal, vômito, aquela coisa toda da pós-bebida, né, também. Sim. Mas ficaram tudo estarrecido porque eles ficaram 4 horas tentando. E não conseguiram. Não conseguiram. E nós fomos lá em questão de 5 minutos, acredito eu, já estava resolvido. Isso que eu digo que é Umbanda, né? Umbanda não pede, né? Claro. Tu pede pros guardiões, eles vão lá e executam. Simples assim. Né? Não fui doutrinar, eu não quero conversa. Uma coisa que eu não gosto é conversar com espíritos assim. Sim. Eu comigo não tem conversa. Eu vou lá e resolvo. Até porque eles vão te mentir, né? Não tem. Eu Não tem. também não tenho paciência para doutrinar. Não tem. é o meu foco, sempre foi tratar o ser humano, a pessoa que tá aqui. Os espíritos lá, tem eles lá para tratar. Imagina eu querer doutrinar espírito. Claro. Não é fora do meu objetivo. Cada um com a sua guerra, Cada né? um com a sua lida, né? E essa parte do oráculo, que eu acho bem interessante, porque eu vejo poucos dirigentes espirituais umbandistas tratando ou manipulando um oráculo. Claro. E eu vejo que você faz isso com maestria, né? Essa parte do oráculo. Teria como explicar pra gente, mostrar Claro. Então teria como explicar pra nós como é que funciona esse oráculo, como é que são dispostas as peças dentro do oráculo? Claro. Eu vou falar um pouquinho, entra no meio dos orixás, né? Aham. E tu me falaste que eram poucas pessoas que usavam do oráculo umbandista, né? Se difundiu muito que o umbandista não poderia jogar o búzios, né? Estaria incluso nas nações, né? As nações africanas, enfim. A minha crença é que orixás são forças da natureza. Então eu acredito que exista mais que uma maneira de a gente se ligar a essa força. Então se a Umbanda reverencia a natureza, todas as forças da natureza, os orixás não fazem parte ou de uma religião ou de outra, assim como os santos também não pertencem a tais. São forças que você se conecta com ela espiritualmente. Sim. Nós estamos entrando num assunto mais espiritual. Aham. Então, tem uma ritualística toda dentro do Templo São Jorge que você vai aprendendo como acessar esses orixás, né? Então, tem maneiras. Então, cada passo... Eu vou puxar o jogo, o Ifá aqui. Uhum. Cada... Que bonito. Aqui. Bonito, né? São Bonito. lindos. Cada guia aqui representa um orixá. Então aqui está a minha caminhada espiritual, basicamente. Aonde eu sou filho de Ogum com Emanjá. Através do Ifá, tem os 16 búzios, aonde ele fechado ele quer dizer não, e ele aberto quer dizer sim. Então, de acordo com como ele se posiciona quando nós vamos jogar, nós temos as nossas direções. Por exemplo, o Legbara representa a fé. Então, se ele está virado ao contrário para a nossa fé, quer dizer a nossa descrença. Ou a gente acredita em algo ou não acredita. Ou a gente está animado ou está desanimado com as coisas, né? Assim como o Yansan representa o direcionamento, Ogum representa a ordem, Xangô representa a justiça. Através do oráculo, a gente faz tudo dentro do Templo São Jorge. Antes, para você pegar um trabalho, para você ver se aquilo é certo ou não, para você ter resposta, você usa o oráculo, né, onde esses orixás, né, vão responder. Né? No caso, são os orixás que respondem, não é o teu mestre. É os orixás, porque a gente tá abrindo... Faz parte disso. Faz parte de tudo, né? Porque a espiritualidade em si a gente não consegue separar, ela é Sim. toda, né? Uhum. Então a gente vai ser intuído
de situações, de ter um entendimento para poder ver o que a pessoa precisa. Eu uso o oráculo para ajudar a pessoa. Claro. Não para fazer previsões de determinadas situações, não é minha crença e Sim. não é o meu objetivo. Se a pessoa quer jogar comigo, é para ver o que precisa fazer para ter uma mudança na sua vida. Seja ela, o que está acontecendo de errado, tem algum obstáculo, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para mudar uma situação? Então, eu jogo os búzios, tanto presencialmente como online também. Acontece, eu atendo pessoas de fora, já atendi de Buenos Aires, já atendi do Maranhão, já atendi de Maravilha, Santa Catarina, de vários lugares, onde as pessoas vão indicando, né, o jogo, vão gostando, vão se sentindo a par, e para mim é um dos melhores oráculos que possa existir. Para mim, Sim. como sacerdote, né? Tem pessoas que gostam do tarô, tem 1001 formas de você acessar o oráculo, mas com o intuito de ajudar alguém. Que né? legal. E a resposta desse oráculo é uma resposta, ela pode ser de sim e não, como ela pode ser uma resposta mais complexa, dependendo qual a casa que ele cair. Que tá. O sim ou não é só para mim entender aonde ele tá, aonde caiu o búzio, em qual orixá caiu e qual que é o atributo primário, a essência primária do orixá. Então, para a pessoa vai ser sim e não, mas para mim a minha interpretação é que vai outra. A junção de tudo, né? Sim. Aí a gente vai entender se a pessoa tá com um problema emocional, vai estar com água. Claro. É um problema espiritual, tá com o elemento ar. Entendi. É o elemento físico que tá aqui, elemento fogo, ou o elemento terra. Vai responder se é uma saúde, se é um aspecto espiritual, ou a saúde está no físico, que daí é o entendimento como o sacerdote entende o jogo. Claro. Como faz a leitura, né? Como faz a leitura. Daí cada um tem uma maneira de entender. Não tem uma regra, tu tem que seguir assim, que tá certo ou tá errado. Sim. A mesa, o oráculo, é a extensão da tua espiritualidade. É um braço do que vai te ajudar para você conseguir achar o que a pessoa não tá conseguindo ver. Às vezes, assim, o problema tá do teu lado e tu não enxerga. Tu tá tão envolvido numa circunstância que você acaba não enxergando, não vendo isto, né? Aí o que acontece? Sim. O IFA se isenta. E me isenta também como ser humano. Que tu pode vir falar comigo com uma conversação, eu vou conversar, mas eu tenho o meu ponto de vista, tenho a minha forma de pensar, como eu entendo a espiritualidade, as minhas opiniões, e o jogo me isenta, o Luciano, no momento que eu vou jogar jogo individual, eu vou estar se conectando com a pessoa ali, então nós vamos estar num espaço apropriado para mim jogar e nós vamos estar trocando essas fluidez. Essas energias, as pessoas vão fazendo pergunta, quer perguntar sobre trabalho, quer perguntar sobre relacionamento, né? Fica livre. Eu só tenho um hábito que é meu, do primeiro jogo ser sempre meu. Eu jogo sem você abrir a boca, sem me pedir. E eu vou ver o que os orixás têm para falar de você. Eu jogo sempre assim. Legal. Aí depois tu pode fazer a pergunta, né? Sim, abre. O jogo tem duração de 1 hora, né? Meu atendimento leva 1 hora. 1 hora para você fazer as perguntas que você quiser. Tem desse espaço aí. Achei lindo o teu oráculo. Muito bonito. A gente tem... A disposição das peças também, ela é bem diferente do que eu já vi de oráculo, sabe? Sim. Aqui representa, né? Você pode usar outros instrumentos, né? Eu poderia, por exemplo, estar usando as guias quando eu vou jogar aqui e botar a espada, que eu sei que é o Ogum. Sim, né? sim. Tá colocando um coração aqui, que nem eu tenho uma pedra, ó, que um formato de coração azul, que representa Iemanjá. Então, tu pode usar outros elementos, se você entende o que quer dizer, tá tudo bem. Tu me entende? Tu pode ter tanto uma guia, como tu pode ter uma pedra, tu pode ter uma espada, tu pode ter se tu entende o que é cada orixá, a transposição importante é você fechar o teu jogo, a tua mesa, e tu ter tua ritualística própria. Cada sacerdote tem uma ritualística para abrir, para fechar o jogo. Sim. Né? Para acessar essa espiritualidade, claro, né? Claro. Mas sim, a Umbanda tem também jogo de búzios, porque a gente acessa os orixás da mesma maneira. Fascinante. Né? Se ele é um elemento da natureza, não há necessidade de corte para se ligar até ele, se ele é uma força pura, né? É que nem quando a gente fala sobre axé, né? Quem precisa do axé é o ser humano.
Sim. É a pessoa. O orixá não precisa do teu axé. Eu não tô fazendo pro meu Exu, eu não tô fazendo pro meu orixá. Eu tô fazendo pra mim, que eu preciso da força dele para me orientar na minha caminhada, para me ajudar. Tu concorda? Claro, e na sua essência já é completo. Ele já é completo, É. né? E dentro da casa, nós cultuamos orixá ancestral. Uhum. Então se difere muito do que as outras pessoas têm crenças. Mas como eu disse, é a crença do Templo São Jorge, é a crença nossa, Claro. minha. Então a pessoa pode fazer de outra maneira e tá tudo bem, tá Sim, tudo certo. sim. Mas nós acreditamos que nós acessamos até, somos muito pequenos. Por isso que eu não me coloco como pai de santo, eu me coloco como dirigente espiritual. Ser pai de um santo é algo que me remete a estar acima dele. Sim. E eu acho que nós somos muito pequenos em relação a um orixá, uma força da natureza, um santo, o que você queira chamar. A espiritualidade é uma essência muito pura, Sim, muito sim. superior. A Entende? gente tá em ascensão, né? Então eu acredito que nós conseguimos acessar o orixá ancestral nosso. Porque se tu for acessar o orixá primário, a força de Deus, não teria nem estrutura energética para receber, Uhum. né? E o que acontece? Além de você não ter uma estrutura para você receber, e se tivesse 2 filhos da casa com o mesmo orixá, como é que o orixá vai fazer? Vai se dividir em 2? Vai se dividir em 2. Esquisito, né? Entende? Então, quando a gente entende que a gente está acessando um orixá ancestral, que é um método, a gente consegue conceber que num mesmo terreiro possa ter 3 algum, Sim. 5 Iemanjá. Tu já imaginou a correria que ia ser em outros templos? Eu vou trabalhar com tal entidade, hoje tu não trabalha. Sim, Teria que ser- hoje ele é comigo. Não é, tu não acha? Como é que ia ser a agenda? Uma escada e Iemanjá. Como é que ia ser, como é que ia ser a espiritualidade? Como é Sim. que ela ia conseguir se dividir? Isso faz sentido, não Faz faz? sentido, faz sentido. Né? Precisa dessa ligação, desse meio, Claro. né? Mas são crenças. Sim, né? cada uma tem a sua, né? Às vezes as minhas crenças não são válidas em outras religiões. Sim, e sim. eu respeito. Claro. Mas eu falo embasado, como eu disse, embasado no que dá certo para as pessoas. Então, pra mim, tá dando certo. Também, né? Tá tudo É. bem. Se a pessoa usa outra trajetória para conseguir usar o oráculo, perfeito. Claro. Tá tudo bem. Mas eu achei muito lindo o oráculo. Parabéns pela Obrigado. disposição das peças e pelo oráculo. Muito bonito. E eu sei também, eu acompanho as suas redes sociais, que você tem outras formas de manipulação de energia e magia. Sim. Uma delas é com velas, com Sim. com a produção do fogo, essa parte ígnea. Tem como explicar pra gente como é que funciona essa manipulação de energia e magia das velas? Claro. O que acontece? Para você trabalhar com a espiritualidade, você pode trabalhar de várias maneiras também, né? Para você conseguir atingir um objetivo e tratar uma pessoa ou precisa mudar um aspecto da pessoa. Buscando isso, eu consegui ir de atrás. Como a gente está sempre estudando, porque dentro do Templo São Jorge, a gente não acredita que não existe uma pessoa pronta. Sim. Se tu tá pronto, tu sabe tudo. E ninguém sabe tudo. E ninguém consegue absorver tudo. Né? A gente tá sempre aprendendo com o passar do tempo, mas a gente mostra como a gente tem que aprender. Claro. Toda vez a vivência, quem trabalha com espiritualidade sabe, a gente tá aprendendo a todo momento, né? E eu fui de atrás para aprender como trabalha com manipulações de energias específicas com vela. Achei interessante isso, fui estudar, fui de atrás, e teve muitas coisas que a Umbanda já faz isso. Então é só maneira de você usar e se desprender, é trabalhar com os elementos da natureza. Fogo, terra, água e ar. É isso aí. Então, através desse trabalho, eu consegui desenvolver, manipular e trabalhar com ervas, aonde eu faço pó com as ervas. Eu consigo manipular elas, dinamizar elas, Sim. potencializar, né, desde o micro, né, para poder potencializar elas. Então, tem um estudo de ervas. A partir disso, eu criei e desenvolvi uma linha onde que eu faço incensos, eu faço escaldapés, eu faço pós com as ervas de todos os orixás, né? Faço ervas para amor, para prosperidade, né? Que tu sabe que tem ervas específicas que Sim. vibram determinada Energia. Exato. Então eu tenho tudo disponível na loja do templo também. Já consegui colocar em alguns lugares também para as pessoas adquirir. São produtos naturais.
né? Assim como os incensos também, não tem nada de industrializado, Sim. né? E esse tratamento que eu faço para as pessoas, para que se desligar energeticamente da outra pessoa. Acontece muito a pessoa, vamos citar um exemplo aí. A pessoa terminou um relacionamento, né? E às vezes ainda continua ligado com a pessoa. Às vezes outra pessoa já tá com outra pessoa mesmo, já tá em outro relacionamento, mas não consegue estar feliz. Não consegue se desvencilhar. A outra pessoa ainda se faz presente na vida, ainda tá atuando na vida, né? E daí o que acontece? Eu consigo manipular, cortar essas ligações energéticas que um ainda tem. Seja ela emocional, seja mental, seja física. Manipulando as forças da natureza, sem prejudicar a pessoa. Eu trato ainda a outra pessoa lá. Além de ter o corte, eu trato, para que a pessoa siga a caminhada dela, consiga arrumar um outro relacionamento, seja feliz. Então, são um trabalho muito bonito. Isso, né? Claro, a gente se desprende como sacerdote bastante energias, né? Sim. Porque um trabalho desse, mais ou menos, eu levo 4 horas. Depende de quanto tempo dura a vela. É bastante tempo, né? Sim, eu faço óleos essenciais também com determinadas ervas, com determinados propósitos, né? E esse trabalho com velas, ele é diferente do oráculo, né? Diferente. Primeiro de tudo passa pelo oráculo. Daí eu vejo o que a pessoa precisa. Se encaixa em o quê? Um desmanche de magia discordante. Aí não é trabalho para elas. Claro. Se encaixa com a Umbanda. Agora, se é um trabalho emocional, mental, que precisa manipulação, fazer uma energia ritualística, que tu consiga vibrar isso para manipular essa energia de uma forma contrária e limpar do caminho da pessoa, aí eu uso esse trabalho. Esse trabalho com as velas. Que legal. E dá um resultado muito legal. Eu filmo isso, né? Algumas coisas eu coloco na rede social, outras não, porque eu acredito, eu não divulgo, né? Nome do pessoal do sacerdote não faz isso. Sim. Né? Não tem como divulgar as pessoas que vêm, que Claro. Então, sim. tem a privacidade. É o anonimato, né? O anonimato da fonte, sacerdócio, né? Sim. Tu não vai lá se confessar e tu não vai contar, né? Sim. E assim é com a Umbanda também. Então eu sigo mas eu acabo não mostrando para as pessoas o todo do trabalho, mas algumas partes eu divulgo nas redes sociais. Eu filmo todo o trabalho não. Eu filmo algumas partes do trabalho, porque imagina, dá 4 horas e pouco. Sim, não tem. Fica muito extenso. Claro. Né? Mas eu vou mostrando como é que a vela reage. Que aí tem todo um trabalho em cima. Tu olha, tu parece que é 2 velas, que é barbada, mas não é. Eu puxo a energia da pessoa na vela, vou tratar. Aí tem que ver o que tu vai, se tu quer erguer a energia da pessoa, se tu tá descarregando a pessoa. Então tem todo um estudo, toda uma manipulação daquilo e a minha energia em cima daquilo para trabalhar aquilo na pessoa. Aí depois que consome aquilo, eu trabalho com fogo para poder liberar isso e com algumas ervas para agregar o que eu quero na pessoa. Que interessante. Seja para a pessoa superar algo, então eu vou botar ervas que dão força, que acalmem os corpos espirituais, que ela consiga ter leveza, que ela consiga enxergar. E algumas filmagens dessas começam a aparecer algumas coisas aí interessantes, que a espiritualidade mostra, sabe? Já apareceu espíritos, já apareceu umas formas que a vela cria, que ela vai mostrar, Sim. sabe? Que a pessoa lá tá fazendo tal coisa, que tem energia discordante indo pro lado, que às vezes tem influência de espíritos também, sabe? Daí tudo isso eu tenho que manipular isso e encaminhar. Então, a gente se desdobra, basicamente, né? Todo esse período Por isso que tratamento. Por isso que demora tanto tempo. Por isso que demora tanto tempo. E como é que as pessoas, quem quiser, que estiver assistindo, que quiser fazer esse trabalho contigo de oráculo, vela, como é que faz para ter esse acesso a você? O templo tem um WhatsApp. E um WhatsApp que eu respondo normalmente, né? Sim. Normalmente fica comigo, porque não tem uma pessoa específica ainda para ficar cuidando disso. Então eu que cuido também disso, né? É só acessar o nosso telefone, né? Que é o 54991956867. Só entrar lá, vai me chamar lá, vai dizer, olha, eu gostaria de agendar um horário, eu gostaria de um jogo de búzio, né? Aí eu agendo o horário lá, marco o horário, com hora marcada eu consigo atender. Hora marcada. É. De segunda a sexta? Às vezes assim, ó, depende como é que eu vou atender as pessoas, mas normalmente de segunda a sexta, né?
a gente atende. Show. Eu vou colocar Vai tuas redes colocar. sociais também na bio Ótimo, pode colocar. e aqui em cima. E qual que é a rua do teu templo? O endereço? Ele fica localizado atrás do Passo Fundo Shopping, Uhum. né? Descendo a Rua da Brigada, Rua Engenheiro Leopoldo Villanova, 692, bairro Santa Maria. Ah, legal. Pra quem quiser conhecer o templo, as Tá giras são aberto. na terças e quintas, né? Exato. Terças cura e quinta... Pela tradição da Umbanda. Pela tradição urbana, quinta gira, né? Isso. E pra finalizar, de todo esse caminho que você percorreu lá da sua infância até hoje, o que você pode tirar dessa trajetória para as pessoas? Como é que as pessoas conseguem despertar para isso? Sendo que cada despertar de pessoa ela é único, né? Claro. Mas que conselho você daria para essas pessoas? E em busca de conhecimento. Que como eu larguei os meus preconceitos que eu tinha de outras religiões, porque eu também, de alguma maneira, tinha esse preconceito de olhar outras religiões. Como a gente vem meio vendado a ser católico, eu estava olhando uma coisa só. Então, eu diria para você ir conhecer, porque tem muita diferença. Cada religião tem a sua, né, particularidade. Então, a Umbanda é muito bonita. Quem trabalha com a Umbanda, sabe? Às vezes as pessoas dizem, como a gente já comentou ali, de só Umbanda, Sim. né? As pessoas dizem, mas é só Umbanda, como se precisasse suporte de outra religião para escorar, porque a Umbanda é fraca. Não, a Umbanda não é fraca. Isso eu te garanto. Sim. Te garanto que a Umbanda tem uma estrutura, uma egrégora muito grande, muito forte, e eu acho que é o contrário, porque se você é de outra religião e tu precisa puxar a Umbanda junto, quer dizer que, né? Sim. A Umbanda não seja fraca. É verdade. Se você chama as pessoas, tu chama a Umbanda para fazer parte também, que é o que a maioria das pessoas usam, que é linha cruzada, Uhum. né? A Umbanda tem, eu para mim tem todos os aspectos e eu não preciso sair da minha religião para ir em busca de outra. Eu não vou lá na igreja católica ver uma missa, porque eu não tô bem. Claro. Eu vou ali e escuto um conselho de uma entidade. Eu não vou em outra religião para fazer trabalho para mim. Eu tenho na Umbanda. Tem tudo que Essa é a você- diferença. tem tudo que você precisa. Então, isso pra mim foi o despertar. Me legal. despertou isso. Esse que achei fantástico o nome do podcast mesmo, O Despertar, que é isso aí mesmo. A gente desperta para a espiritualidade. Mas para isso a gente tem que estar aberto a entender outras coisas, não tá vendado, né? Perfeito. Eu tenho a minha maneira de espiritualidade, né? Você tem a tua. Claro. Se o propósito é o mesmo e só muda a forma de você fazer isso, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Perfeito. Então, uma mensagem que eu diria para as pessoas é: vão conhecer, vão em busca de conhecimento. Quando você se conhece, né? Você conhece a tua essência, tu conhece o lugar. Claro que hoje aqui eu falo da Umbanda do Templo São Jorge. Sim. Como eu falei lá. Tem vários tipos de fazer Umbanda, de formas diferentes, de outras maneiras, e tá tudo bem. Mas do Templo São Jorge é essa a nossa crença. A Umbanda tá na nossa vida. Eu diria que a Umbanda hoje é minha vida. Que legal. Luciano, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceitado participar Eu que agradeço. do pod. E uma honra receber você aqui. Eu que agradeço, E- fiquei muito feliz. Que nós já se conhecia já Aham. de tempos, e para mim é um prazer, e eu desejo para você sucesso, que os mestres continuem iluminando. Não é à toa que tu tá fazendo esse podcast, tu vai ver que vai crescer muito, vai ter mais sacerdotes aqui também esclarecendo, e tudo isso tem um trabalho espiritual que é levar conhecimento para essas pessoas. Obrigado. Axé, Axé, muito obrigado. valeu. Valeu.